O cheiro de podre invadiu as narinas de Rafael Silva antes mesmo de ele abrir completamente o saco plástico preto que alguém havia deixado na calçada da Rua dos Jacarandás. Aquela rua em Moema, onde as mansões tinham portões eletrônicos e câmeras que seguiam cada movimento dele, como olhos mecânicos julgando sua existência. Suas mãos pequenas de 10 anos já conheciam cada textura do lixo dos ricos. O vidro cortante das garrafas de vinho importado, o papel brilhante das embalagens de chocolates suíços, o plástico grosso dos potes de sorvete, que custavam mais que a comida de uma semana inteira para sua família. Ele enfiou os dedos entre restos de comida que ainda cheiravam a temperos caros e puxou 3 garrafas de água com gás vazias, aquelas de vidro verde que valiam 10 centavos cada no ferro velho do seu Moacir. 30 centavos que poderiam comprar 2 pães amanhecidos na padaria da Dona Beth. 2 pães que manteriam sua irmã Laura viva por mais um dia, porque fome era assim, não algo abstrato que se lia em livros de escola que ele nunca frequentou, mas uma dor concreta que mordia o estômago todas as manhãs quando ele acordava no barraco de madeira, compensada, onde 7 pessoas dividiam 12 metros quadrados de chão de terra batida coberto por papelão, para disfarçar a umidade, que subia e apodrecia tudo. Ele guardou as garrafas no saco de pano surrado que carregava nas costas e olhou para cima, para o prédio espelhado de 20 andares que refletia o céu cinzento de poluição, e lá no último andar, através do vidro fumê, conseguiu ver a silhueta dela, Beatriz Nogueira, a mulher que havia destruído sua família com a assinatura de uma caneta Mont Blanc que custava mais que 3 meses de aluguel da casa onde eles moravam, antes de serem despejados como lixo que se joga na rua sem pensar 2 vezes. Rafa, vem. Preciso fazer xixi e não aguento mais. A voz fina de Laura cortou seus pensamentos e ele se virou para ver sua irmã de 7 anos, apertando as perninhas magras cobertas por uma bermuda de menino 3 vezes maior que ela, herança de alguém que teve piedade e jogou roupas velhas na porta da igreja da Dona Glória. Os olhos de Laura estavam fundos demais na cabeça pequena, e seus lábios rachados sangravam nos cantos quando ela tentava sorrir, mas ela ainda sorria. Essa era a parte que dilacerava Rafael por dentro todos os dias, como ela ainda conseguia sorrir quando a vida não dava motivo nenhum para isso. Tem um banheiro público ali na praça, ele disse pegando a mão dela que era só osso coberto por pele fina demais. Vem, vamos rápido antes que o guarda expulse a gente. Eles correram pela calçada e Rafael sentiu os olhos das pessoas de roupa limpa e sapatos sem furo os seguindo com aquela mistura de pena e nojo que ele já conhecia tão bem. Pena porque eram crianças, nojo porque eram pobres, sujos, cheirando a lixo e suor. Mas ele não ligava mais. Tinha aprendido há muito tempo que vergonha era luxo de quem tem barriga cheia. Quem tem fome não pode se dar ao luxo de ter vergonha de nada. A praça estava vazia, exceto por um morador de rua dormindo, debaixo de um jornal velho, e 2 seguranças particulares de um condomínio, próximo fumando cigarro e rindo de algo no celular. Rafael levou Laura até o banheiro público, que fedia a urina velha e desinfetante barato. Esperou do lado de fora contando os segundos, porque deixar Laura sozinha em qualquer lugar era perigoso demais nessa cidade, onde crianças desapareciam e ninguém procurava quando eram crianças pobres. Quando ela saiu limpando as mãos na própria roupa, porque não havia papel toalha nem sabão, ele pegou a mochila surrada que sempre carregava e tirou de dentro a única coisa de valor que possuía. Uma Bíblia do tamanho da palma da sua mão, capa de couro sintético já descascando nas bordas, páginas amareladas e soltas, presente de Dona Glória no dia em que ele completou 7 anos e decidiu que queria conhecer esse Jesus que todo mundo na igreja falava. Vamos orar, ele disse. E Laura suspirou daquele jeito cansado de quem já fez isso 1000 vezes, mas obedeceu porque Rafael era mais velho e também porque no fundo ela ainda acreditava que as orações funcionavam mesmo quando a vida provava o contrário todos os dias. Eles se ajoelharam ali mesmo na calçada, suja da praça, enquanto os seguranças os observavam rindo, baixinho e fazendo comentários que Rafael fingia não ouvir. Fechou os olhos e começou. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está ocupado cuidando de tanta gente no mundo, mas preciso pedir de novo pela senhora Beatriz Nogueira. Aquela mulher que mora no prédio ali,
Ela tirou nossa casa. E por causa dela, meu pai foi embora de vergonha porque não conseguiu proteger a gente. Por causa dela, minha mãe chora todo dia e tá ficando mais magra e mais fraca. Por causa dela, eu e Laura temos que catar lixo para não morrer de fome. Mas o Senhor disse na Bíblia que a gente tem que amar até quem faz mal pra gente. Então eu oro por ela. Toca o coração dela, Jesus. Faz ela ver que o dinheiro dela não vai salvar ela de nada. Só o Senhor salva. Amém. Laura repetiu o amém com a voz baixinha e limpou o nariz que escorria sempre, porque ela tinha alguma coisa no peito que fazia ela tossir de noite. Alguma coisa que precisava de remédio, que custava R$150. E eles nunca teriam R$150. Nem se catassem lixo por 3 meses seguidos, sem comer nada. Rafael guardou a Bíblia de volta na mochila e pegou o saco de pano. Ainda tinham 5 ruas para percorrer antes do caminhão de lixo passar e levar embora todas as garrafas e latinhas, que eram dinheiro disfarçado de lixo. Vamos, Laura, temos que ser rápidos hoje, ele disse. E ela o seguiu arrastando o próprio saco que era pequeno, mas ainda pesado demais para o corpo franzino dela. A dor de ver a irmã sofrendo era pior que a dor da própria fome. Pior que os cortes nos pés descalços. Pior que as costas doendo de carregar peso o dia inteiro. Porque Rafael ainda tinha esperança de que um dia as coisas melhorassem para ele. Mas para Laura, tão pequena, tão frágil, ele tinha medo. Tinha muito medo que ela não aguentasse até o dia em que as coisas melhorassem. 20 andares acima deles, naquele exato momento, Beatriz Nogueira terminava de ajustar o colar de pérolas Mikimoto no pescoço fino e bronzeado artificialmente. Cada pérola havia custado mais que o salário anual de uma família inteira. Mas ela nem lembrava quanto tinha pagado, porque números perdiam significado quando se tinha tanto dinheiro que contar virava perda de tempo. O espelho de corpo inteiro do closet refletia uma mulher de 53 anos que parecia ter 40, graças a 17 procedimentos estéticos que seu cirurgião plástico preferido havia realizado ao longo dos últimos 10 anos. O cabelo loiro acobreado caía em ondas perfeitas sobre os ombros nus, cobertos apenas pelas alças finas do vestido. Versace azul marinho que custara R$45 mil e que ela usaria apenas uma vez, porque aparecer 2 vezes com a mesma roupa era inaceitável no círculo social onde ela circulava. Pegou a bolsa Hermès Birkin cor de laranja, que tinha lista de espera de 2 anos, e valor equivalente ao de um carro popular, passou o batom Tom Ford nos lábios, que não eram mais os lábios originais dela, mas uma versão aumentada e esculpida a bisturi, e desceu pelo elevador privativo, que a levava direto da cobertura triplex, até a garagem subterrânea, onde seu motorista João esperava ao lado da limusine Mercedes preta, com vidros espelhados. Bom dia, dona Beatriz. João cumprimentou tirando o boné com aquele respeito, misturado com medo, que todos os funcionários dela exibiam. Ela não respondeu porque nunca respondia cumprimentos de empregados. Apenas entrou no carro e afundou no banco de couro bege, enquanto o ar-condicionado gelado secava o suor microscópico que o calor de São Paulo tinha ousado produzir em sua pele. Pegou a pasta de couro italiana onde estavam organizados os processos do dia, 17 famílias para despejar, 17 obstáculos entre ela e o lucro de R$120 milhões do novo empreendimento imobiliário que transformaria aquele terreno da Zona Leste em condomínio de luxo. Os nomes eram irrelevantes: família Almeida, família Cardoso, família Costa, apenas nomes em papéis que precisavam assinar termos de desocupação para que ela pudesse adicionar mais alguns milhões à conta bancária que já tinha tantos zeros que ela mesma não sabia o valor exato. Negócios são negócios. Ela murmurou para si mesma como um mantra que repetia sempre que algum resquício de consciência ousava se manifestar. E a consciência vinha cada vez menos ultimamente, abafada por anos de prática em ignorar o sofrimento alheio como quem ignora propaganda de televisão, algo irritante, mas facilmente silenciado com o apertar de um botão. O carro deslizou pelas ruas de Moema, em direção ao escritório na Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, onde arranha-céus de vidro competiam para ver qual tocava mais próximo de um céu que estava sempre cinzento de poluição. Beatriz revisava mentalmente a agenda do dia, quando seu olhar distraído caiu sobre a calçada
e ela viu duas crianças. Um menino e uma menina, sujos, descalços, curvados sobre sacos de lixo, como animais procurando comida. A visão durou apenas 3 segundos, antes do carro virar a esquina. Mas foi tempo suficiente para algo estranho acontecer. O menino tinha olhado para cima, para o carro dela, e mesmo através do vidro escuro, mesmo com a distância, os olhos dele tinham encontrado os dela. E naqueles olhos não havia ódio como ela esperaria, de uma criança pobre olhando para uma rica. Havia algo pior. Havia pena, compaixão, como se o menino sentisse pena dela e não o contrário. A ideia era tão absurda que Beatriz sacudiu a cabeça e voltou aos papéis. Estava ficando sensível demais. Precisava aumentar a dose do Rivotril. O escritório ocupava o 40º andar de um prédio, onde o metro quadrado custava mais que uma casa inteira em bairros periféricos. Tudo ali era projetado para intimidar. O piso de mármore italiano importado, que refletia como espelho. Os sofás de couro legítimo na sala de espera. As secretárias impecavelmente vestidas que falavam em voz baixa como se estivessem em um templo. E no centro de tudo, na sala principal com vista panorâmica para a cidade, estava a mesa de jacarandá maciço de Beatriz, e atrás dessa mesa, ela se sentava como uma rainha em seu trono, distribuindo sentenças de despejo com a mesma naturalidade com que outras pessoas distribuíam sorrisos. A primeira família chegou às 8 horas. Um casal jovem com a mulher grávida de barriga enorme e o marido com olhos de cachorro surrado, doutora Beatriz. O homem começou antes mesmo de sentar, a voz já quebrando de desespero. Por favor, só precisamos de mais 3 meses, só até o bebê nascer. Depois a gente paga tudo com juros, o que a senhora quiser. A gente trabalha, a gente paga, só não tira a casa agora. Beatriz nem levantou os olhos dos documentos quando respondeu com aquela voz fria e profissional que tinha aperfeiçoado ao longo de 30 anos destruindo vidas. Vocês assinaram um contrato. O contrato tem cláusulas claras sobre inadimplência. Vocês estão inadimplentes, portanto o imóvel reverte para mim. É simples assim. Mas o bebê, a mulher grávida, sussurrou, colocando as mãos na barriga como se pudesse proteger a criança, ainda não nascida da crueldade do mundo. Se vocês nos despejarem agora, meu filho vai nascer na rua. Nascer onde vocês nascem, seu filho, não é problema meu. Beatriz disse finalmente olhando para o casal, com aqueles olhos azuis artificialmente claros. Graças a lentes de contato caríssimas, meu problema é o imóvel que vocês ocupam ilegalmente. Assinem o termo de desocupação, ou eu mando a polícia fazer a remoção forçada. A escolha é de vocês. O homem assinou com mãos que tremiam tanto que a assinatura ficou ilegível. A mulher chorou em silêncio, com lágrimas que escorriam sobre a barriga grávida, e Beatriz já estava chamando a próxima família antes mesmo deles terminarem de sair da sala. Segunda família, terceira, quarta, quinta, todas com a mesma história de desespero contada em variações ligeiramente diferentes, todas com súplicas patéticas que ela ignorava com a eficiência de uma máquina. Foi na sétima família que algo diferente aconteceu. Era uma mulher sozinha, talvez 40 anos, mas parecendo 60 de tanto sofrimento acumulado no rosto, acompanhada de 3 crianças que se agarravam nela como náufragos agarrados em destroços de navio afundando. A mulher não chorou, não suplicou. Apenas ficou de pé na frente da mesa de jacarandá e disse com voz calma demais para a situação: Doutora Beatriz, eu sei que a senhora vai me despejar. Eu sei que não adianta pedir piedade porque a senhora não tem. Então eu vim só dizer uma coisa e depois vou embora. Beatriz arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada e respondeu: Então diga logo porque tenho mais 10 famílias esperando. A mulher respirou fundo e continuou: De 6 meses atrás, a senhora nos despejou da casa onde eu morava havia 15 anos. A casa onde criei meus 4 filhos. Fomos morar debaixo do viaduto 9 de julho porque não tínhamos para onde ir. Dormíamos em colchões velhos encontrados no lixo. Tomávamos banho na torneira pública do terminal de ônibus. Meu filho mais velho, João, tinha 15 anos e pegou uma pneumonia forte. Febre muito alta, tosse com sangue, mas a gente não tinha dinheiro para médico e não tinha endereço fixo para conseguir atendimento no posto de saúde. A mulher parou por um segundo, engoliu seco, continuou: Meu filho morreu nos meus braços pedindo desculpa por estar doente.
pedindo desculpa por dar trabalho. 15 anos, senhora Beatriz. 15 anos de vida jogados fora, porque a senhora precisava daquele terreno. O silêncio que se instalou na sala era tão pesado que parecia ter substância física. Beatriz ficou paralisada com a caneta suspensa no ar. Pela primeira vez em anos, sem resposta pronta, a mulher continuou com a mesma voz, assustadoramente calma. Eu deveria te odiar. Deveria querer te ver morta. Mas tem uma senhora na nossa igreja, a Dona Glória, que ensinou a gente a orar pelos inimigos. Então todo dia eu oro pela senhora. Oro para Deus tocar seu coração antes que seja tarde demais. Porque se ele não tocar, a senhora vai para o inferno. E por mais que eu queira te odiar, eu não desejo o inferno, nem para o meu pior inimigo. Ela pegou as 3 crianças pela mão e saiu deixando o termo de desocupação sem assinar sobre a mesa. Deixando também algo mais pesado, a verdade nua e crua de que Beatriz não era apenas uma empresária eficiente, era uma assassina de gravata cara e sapato italiano. Pela primeira vez em 10 anos de carreira, destruindo famílias, Beatriz não conseguiu chamar a próxima vítima imediatamente. Ficou sentada, olhando para a porta, por onde a mulher tinha saído. As palavras ecoando na cabeça, como sinos de igreja chamando para um julgamento que ela não queria enfrentar. A senhora vai para o inferno. Ela não acreditava em inferno. Não acreditava em céu. Não acreditava em nada além do que podia tocar, comprar, controlar, mas algo naquelas palavras a abalou de um jeito que ela não conseguia explicar nem para si mesma. Sacudiu a cabeça com força, como se pudesse expulsar os pensamentos inconvenientes. Fraqueza era só fraqueza. E fraqueza era o único pecado imperdoável no mundo onde ela vivia. Chamou a 8ª família e voltou ao trabalho de destruir vidas com eficiência impecável. Às 6 da tarde, quando finalmente terminou os 17 despejos, Beatriz deveria estar satisfeita. Eram 17 famílias a menos entre ela e o lucro de 120 milhões. 17 vitórias em um dia de trabalho. Mas em vez de satisfação, sentia apenas um cansaço profundo que não era físico, era algo mais fundo, mais assustador. Era como se sua alma estivesse cansada de carregar o peso de tanta crueldade. Pensamento ridículo que ela expulsou imediatamente da cabeça. Almas não existiam. Eram apenas invenção de religiosos, fracos que precisavam acreditar em algo maior, porque não eram fortes suficientes para encarar a realidade crua de que a vida não tinha sentido nenhum, além daquele que a gente mesmo criava. E ela tinha criado um sentido muito claro: acumular riqueza, acumular poder, acumular o suficiente para que nunca mais ninguém pudesse machucá-la, como tinham machucado quando ela era jovem e pobre e vulnerável. Desceu para a garagem e entrou na limusine. João, me leva para casa. Ela ordenou e o motorista obedeceu em silêncio como sempre. O carro percorreu o caminho de volta para Moema e, por alguma razão que ela não conseguia explicar, Beatriz pediu para ele passar pela Rua dos Jacarandás, aquela mesma rua onde tinha visto as crianças de manhã. E elas ainda estavam lá, o menino e a menina, agora com os sacos cheios de garrafas e latas, caminhando devagar sob o sol da tarde que ainda queimava forte. Mesmo às 6 horas, pare o carro, Beatriz disse de repente, e João olhou para ela pelo retrovisor com surpresa óbvia, mas obedeceu. Ela desceu da limusine e o calor da rua a atingiu como uma bofetada. Estava acostumada ao ar-condicionado perpétuo, ao conforto climatizado artificial. Aquilo era desagradável. O suor começou a se formar imediatamente na testa e nas costas. Ela caminhou até as crianças que pararam ao vê-la, os olhos arregalados. Você, Beatriz disse apontando para o menino com o dedo, onde brilhava um anel de diamante de 5 quilates. Você estava me olhando essa manhã, por quê? Rafael engoliu seco e respondeu com voz que tremia, mas não por medo. Tremia de emoção. Eu estava orando pela senhora, orando. Beatriz quase riu da absurdidade. Por mim, por quê? Porque a Bíblia manda. O menino disse com uma convicção que era ao mesmo tempo irritante e estranhamente comovente. A senhora fez mal para muita gente. Fez mal para minha família também. Mas Jesus disse que a gente tem que amar até os inimigos. Então eu oro. Oro todo dia faz 8 meses, 8 meses. Beatriz repetiu e sentiu algo rachar dentro do peito. Não quebrar completamente, mas rachar. Como vidro que recebe o primeiro impacto antes de estilhaçar. Por que tanto tempo? Porque Dona Glória, ela é líder da nossa igreja
Ela disse que a gente tem que persistir, que Deus ouve as orações de quem não desiste. Então eu não desisto. Oro de manhã e de noite, pedindo para Deus tocar o coração da senhora, antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Beatriz perguntou, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Tarde demais para a senhora ser salva. O menino respondeu com aquela honestidade brutal das crianças que ainda não aprenderam a mentir. A senhora tem muito dinheiro, mas o coração está morto. A gente vê isso. E coração morto não entra no céu. Só Jesus pode fazer coração morto voltar a viver. Cada palavra era uma lâmina cortando camadas e camadas de proteção que Beatriz tinha construído ao redor de si mesma ao longo de 3 décadas. Cada palavra expunha uma verdade que ela tinha tentado enterrar tão fundo que acreditava não existir mais. Mas existia, sempre existiu. Ela estava podre por dentro e finalmente alguém tinha coragem de dizer isso na cara dela. E esse alguém era uma criança descalça que não tinha nada, mas tinha tudo que ela não tinha. Tinha fé, tinha esperança, tinha amor. Seu nome, ela perguntou. Por que precisava saber, precisava colocar um nome naquela criança que estava destruindo todas as suas defesas com palavras simples. Rafael Silva, senhora. E essa é minha irmã Laura Rafael, Beatriz repetiu, e o nome tinha gosto estranho na boca, gosto de remorso misturado com algo que ela não conseguia identificar. Quanto tempo você trabalha catando lixo? Rafael. Desde os 7, senhora, todo dia das 6 da manhã até escurecer. E sua mãe? Minha mãe limpa casas, mas está doente. Tem diabetes e pressão alta. O remédio custa R$150 por mês. E a gente não tem esse dinheiro. Então ela não toma e vai ficando pior todo dia. A cada resposta, o mundo de Beatriz se desmontava um pouco. Mas ela tinha gastado mais de R$150 só no café da manhã daquela manhã. Tinha desperdiçado mais que isso em gorjetas de banheiro que nunca usava. E aqui estava uma criança dizendo que a mãe dele estava morrendo por falta de 150 miseráveis reais. Foi quando a menina, Laura, largou o saco de lixo e caminhou até Beatriz. Ela era tão pequena que o topo da cabeça mal alcançava a cintura dela. Estendeu a mão minúscula coberta de sujeira e feridas e tocou a mão de Beatriz cheia de anéis caros. A senhora é muito triste, Laura disse com aquela sinceridade brutal que só crianças têm. Meu irmão fala que a gente tem que orar pela senhora, porque a senhora está perdida. É verdade. A senhora está perdida. A pergunta era tão direta, tão simples, tão verdadeira, que Beatriz não conseguiu mentir, não conseguiu fugir, não conseguiu fazer nada exceto o que fez. Caiu de joelhos ali mesmo na calçada suja de Moema, caiu como uma torre desabando e começou a chorar. Não aquele choro contido e elegante de mulheres ricas em velórios chiques, aquele choro feio, desesperado, rasgado, o choro de 30 anos de solidão fingindo ser poder, de crueldade fingindo ser força, de vazio fingindo ser plenitude. Rafael e Laura se entreolharam por um segundo e então, sem combinarem, sem pensarem, simplesmente abraçaram aquela mulher que tinha destruído tantas vidas, incluindo a deles. Abraçaram porque era o que Jesus faria. Abraçaram porque amor não precisa de motivo. Abraçaram porque ela precisava desesperadamente, mesmo não merecendo. Tá tudo bem. Rafael sussurrou acariciando as costas dela, enquanto Beatriz soluçava em seus braços. Jesus ainda pode salvar a senhora. Não é tarde. Nunca é tarde enquanto a gente está vivo. E naquele momento, ajoelhada na calçada suja, abraçada por suas vítimas, Beatriz Nogueira teve uma revelação devastadora e simples. Ela estava completamente perdida, irremediavelmente perdida, e aquelas 2 crianças famintas eram as únicas pessoas no mundo inteiro que se importavam o suficiente para tentar salvá-la. Mas seria tarde demais. Essa era a pergunta que ecoava na cabeça dela, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de vermelho sangue. Seria tarde demais? Ou ainda havia tempo de consertar o que ela tinha quebrado? A resposta viria mais cedo do que ela imaginava, porque naquela mesma noite, 3 homens mascarados a esperavam na garagem do prédio com cordas, mordaça e planos de vingança que tinham sido cuidadosamente elaborados ao longo de meses de planejamento meticuloso. E a transformação que ela tanto resistira estava prestes a ser forçada sobre ela da maneira mais brutal possível, na escuridão, no medo
na jaula. A luz de emergência vermelha piscava no teto da garagem, criando sombras que dançavam entre os carros importados como fantasmas inquietos. Beatriz percebeu imediatamente que algo estava errado no segundo em que as portas do elevador se abriram. As luzes fluorescentes que normalmente iluminavam cada centímetro do estacionamento subterrâneo estavam completamente apagadas. Apenas aquela luz vermelha intermitente que transformava tudo em cenário de filme de terror barato. Seu instinto gritou para voltar, apertar o botão do elevador, subir de volta para a segurança da cobertura, mas seus pés já tinham saído e a porta já estava se fechando atrás dela com um clique que soou definitivo demais, João. Ela chamou procurando o Mercedes preto, que sempre estava estacionado na vaga exclusiva, com o motorista esperando. João, onde você está? Sua voz ecoou no espaço vazio e voltou sem resposta. Apenas o silêncio pesado e algo pior que silêncio. Respirações, várias respirações vindo de direções diferentes. Ela se virou para voltar ao elevador, mas foi rápida demais. 3 vultos emergiram das sombras com a coordenação assustadora de quem tinha ensaiado cada movimento. Homens grandes, musculosos, vestidos completamente de preto, com máscaras de esqui cobrindo os rostos, eles se moveram com eficiência brutal. O primeiro cobriu a boca dela com uma mão que cheirava a graxa de motor e raiva antiga. O segundo torceu seus braços para trás com força suficiente para fazer os ombros estalarem de dor. O terceiro arrancou a bolsa Hermès que ela segurava como se fosse trapo sem valor e jogou no chão, onde ela se abriu derramando celular, carteira, chaves, cartões de crédito Platinum. Tudo se espalhando pelo concreto sujo manchado de óleo. Beatriz tentou gritar, mas a mão que cobria sua boca apertou mais forte, cortando o som pela metade. Tentou morder, mas os dedos do homem eram grossos como corda de navio e não se moveram nem 1 milímetro. Quieta. A voz rosnada no ouvido dela era grave e cheia de ódio mal contido. Faz barulho e eu quebro teu pescoço aqui mesmo, entendeu? Ela parou de lutar, porque o terror puro havia tomado conta do corpo inteiro, paralisando cada músculo. Eles a arrastaram até uma van velha Ford enferrujada, estacionada num canto escuro da garagem. A porta lateral estava aberta, mostrando um interior vazio, exceto por cordas, fita adesiva e um cheiro nauseante de mofo misturado com algo pior. A violência com que a jogaram lá dentro fez sua cabeça bater no metal com força suficiente para ver estrelas dançando na visão. Antes que pudesse se recuperar do impacto, eles amarraram suas mãos com corda grossa que queimava a pele delicada que nunca tinha conhecido trabalho manual. Amarraram os pés, colocaram uma venda nos olhos e uma mordaça na boca. O pânico explodiu no peito dela como bomba de desespero. Ela estava completamente indefesa, completamente vulnerável, completamente à mercê de homens que, obviamente, a odiavam o suficiente para planejar aquilo com cuidado meticuloso. A porta da van bateu. O motor ligou com um ronco de ferrugem e problemas mecânicos não resolvidos. E Beatriz Nogueira, que tinha passado 53 anos construindo muros de proteção ao redor de si mesma, descobriu que todos aqueles muros eram ilusão. No fim, ela era tão frágil e indefesa quanto qualquer uma das pessoas que ela tinha destruído. A viagem foi um pesadelo de solavancos. Curvas bruscas, acelerações e freadas repentinas. Ela batia nas laterais de metal da van a cada movimento, seu corpo sendo machucado, ralado, quebrado aos poucos. Tentava contar o tempo, mas o medo desorientava tudo. Podiam ter sido 20 minutos ou 2 horas. A venda nos olhos tornava impossível saber qualquer coisa além da dor crescente e do terror que consumia cada pensamento. Finalmente a van parou. Portas se abriram, mãos brutais a puxaram para fora e a arrastaram por um chão irregular. Ela tropeçou várias vezes, mas eles não deixavam ela cair completamente. Apenas puxavam com mais força, machucando seus braços. Uma porta de metal enferrujado rangeu ao ser aberta, e o cheiro que invadiu suas narinas era tão forte que ela quase vomitou na mordaça. Mofo, urina, podridão, abandono. O cheiro de um lugar onde coisas ruins aconteciam e ninguém ouvia os gritos. Tiraram a venda dos olhos dela e a realidade foi pior que qualquer coisa que sua imaginação tinha criado no escuro. Era um galpão industrial abandonado. Paredes de tijolo descascadas, mostrando o reboco podre por baixo.
telhado de zinco enferrujado com buracos por onde entrava luz suja de postes distantes. O chão era terra batida, manchada de óleo velho, e substâncias que ela não queria identificar. E no centro, iluminada por um holofote de obra conectado a um gerador barulhento, estava uma jaula, não metáfora, não exagero, uma jaula real de metal enferrujado, do tipo usado para animais grandes. Talvez 2 metros quadrados de espaço, onde mal dava para ficar em pé. O horror foi tão intenso que Beatriz tentou gritar através da mordaça. Tentou se debater. Tentou fazer qualquer coisa para evitar o inevitável. Mas eles eram fortes demais, experientes demais, cansados demais de sofrimento para sentir piedade. Um deles abriu a porta da jaula, que rangeu com som de ferrugem e abandono. Outro cortou as cordas dos pés dela com uma faca, que brilhou brevemente na luz fraca. O terceiro a empurrou lá dentro com força brutal, que a fez cair de cara no chão imundo cheio de sujeira acumulada de anos. A porta se fechou com um clique metálico definitivo. A tranca caiu, o cadeado travou. E só então tiraram a mordaça da boca dela. Socorro foi a primeira palavra que saiu, gritada com toda a força dos pulmões que ainda tinha ar. Socorro, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, socorro. Um dos homens riu, uma risada sem humor nenhum. Só amargura antiga, grita à vontade, madame. Não tem ninguém num raio de 3 quilômetros, só rato e barata para te ouvir. E mesmo se tivesse alguém, você acha que iam ajudar uma mulher que nunca ajudou ninguém na vida? Beatriz continuou gritando porque era tudo que podia fazer. Gritou até a voz ficar rouca, até a garganta sangrar, até perceber a verdade devastadora que ninguém viria. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém ia procurar até segunda-feira, quando ela não aparecesse no escritório. Que até lá qualquer coisa podia ter acontecido. Ela finalmente parou de gritar e olhou para os 3 homens através das grades enferrujadas. Quem vocês são? O que vocês querem? Dinheiro. Eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. Posso pagar qualquer quantia que vocês pedirem. O líder, identificável pelo porte e pela autoridade na voz, se aproximou da jaula e agachou até ficar na altura dos olhos dela. Você não me reconhece? Ele perguntou. E havia algo na voz que era familiar, mas Beatriz não conseguia colocar. Tira a máscara, seu covarde. Ela disse, tentando recuperar algum controle da situação através da raiva. O homem riu de novo e obedeceu. Tirou a máscara de esqui lentamente, como quem revela um segredo guardado há muito tempo, e o rosto que apareceu fez o sangue de Beatriz gelar nas veias. Era Teodoro Santos, o irmão da mulher que tinha perdido o filho de pneumonia, o mesmo homem que tinha ido ao seu escritório naquela mesma tarde, ameaçando que ela pagaria. Surpresa, ele perguntou sorrindo sem nenhuma alegria na expressão. Teodoro, Beatriz sussurrou, e sentiu o mundo desabar completamente. Por favor, eu sei que você está com raiva, mas isso é sequestro. É crime. Você pode ir preso. Raiva. Ele cuspiu no chão de terra batida. Isso aqui não é raiva não, senhora. Raiva passa. Raiva é sentimento temporário. Isso aqui é justiça. Justiça atrasada, mas que finalmente chegou. Você destruiu minha irmã, matou meu sobrinho de 15 anos e achou que ia viver tranquila na sua cobertura de luxo, tomando vinho caro, enquanto a gente sofria. Os outros 2 também tiraram as máscaras. Beatriz reconheceu um deles. Era Antônio Ferreira, um pedreiro que ela tinha despejado há 2 anos. Homem de uns 40 com mãos calejadas e olhos cansados. O outro era mais jovem, talvez 25 anos, com o rosto inteiro coberto de cicatrizes de queimadura que puxavam a pele, criando expressão permanente de dor. Esse aqui é Rodrigo, Teodoro disse apontando para o jovem. Você não lembra dele. Claro que não lembra. Por que lembraria? Você só assinou os papéis, mas ele lembra de você. Lembra muito bem do dia que perdeu a casa quando tinha 16 anos. Morou na rua, dormia em papelão debaixo de viaduto, até que uma noite, uma gangue ateou fogo nele enquanto dormia por diversão, só para ver ele queimar. Beatriz olhou para as cicatrizes horríveis que cobriam o rosto inteiro do jovem e sentiu a bile subir na garganta. Eu sinto muito, ela começou, mas Rodrigo explodiu, socando a jaula com força, que fez o metal vibrar. Você não sente nada. Nunca sentiu. A gente nunca foi gente para os seus olhos. A gente era só número, só processo.
Só obstáculo entre você e o lucro. Você sabe quantas noites eu passei no hospital sem anestesia porque não tinha convênio. Você sabe quanto dói queimadura de 3º grau sem remédio para dor. Você sabe alguma coisa sobre sofrimento de verdade ou só conhece o sofrimento de não conseguir comprar a bolsa que queria? Eu reconheço que estava errada. Beatriz disse, e as lágrimas começaram a cair. Eu reconheço que fiz mal, que destruí vidas, mas isso, me trancar numa jaula, isso não vai consertar nada. Não vai trazer ninguém de volta, não vai? Teodoro interrompeu. Você está certa. Não vai consertar nada, não vai trazer meu sobrinho de volta. Não vai curar as queimaduras do Rodrigo. Não vai devolver os anos que o Antônio perdeu morando em abrigo. Mas sabe o que vai fazer? Vai te ensinar. Vai te mostrar o que é ser tratada como animal. O que é sentir fome, sede, frio, medo. Vai te mostrar o que todas aquelas famílias sentiram por sua causa. Você vai ficar aqui 3 dias. 3 dias sentindo na pele o que você fez com os outros. E se no fim desses 3 dias você ainda for a mesma pessoa, então a gente te mata e faz um favor pro mundo. E se eu morrer antes? Beatriz perguntou a voz tremendo. Então morre. Teodoro deu de ombros com indiferença estudada. De qualquer jeito, você já estava morta por dentro. A gente só vai tornar oficial. Os 3 homens saíram do galpão. A porta de metal bateu com eco, que reverberou pelas paredes descascadas. O som do cadeado sendo trancado do lado de fora foi como sentença de morte sendo pronunciada. E Beatriz ficou sozinha na escuridão, que era quebrada apenas pela luz fraca do holofote, que ia se apagar quando o combustível do gerador acabasse. Ela olhou ao redor da jaula. 2 metros quadrados de espaço onde mal cabia deitada. Chão de terra batida, coberto de sujeira, que ela não queria identificar. Grade enferrujada, que machucava as mãos quando ela tentava segurar. Que nada mais, sem água, sem comida, sem banheiro. Sem nada que separasse ela de um animal enjaulado. A primeira noite foi a pior experiência da vida dela. Não pelo frio que penetrava os ossos através do vestido Versace fino, não pela fome que começou a roer o estômago depois de horas, não pela sede que fez a língua começar a inchar. O pior foi o silêncio. Silêncio tão completo e absoluto que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo acelerado demais no peito. Conseguia ouvir os ratos correndo nas paredes e no telhado, fazendo barulhos de arranhar que eram assustadores na escuridão. Conseguia ouvir o vento assobiando pelos buracos no zinco enferrujado. Conseguia ouvir sua própria mente gritando verdades que ela tinha passado 30 anos tentando silenciar. Pela primeira vez em décadas, Beatriz não tinha absolutamente nenhuma distração. Sem trabalho para se esconder, sem televisão para preencher o vazio, sem telefone para fingir que tinha amigos, sem remédios para dormir e esquecer, sem vinho para embotar a consciência, sem nada além dela mesma e dos pensamentos que vinham como ondas implacáveis quebrando contra rochas. Cada família que ela tinha despejado desfilava pela mente com clareza fotográfica cruel. Cada criança chorando, cada mãe implorando, cada pai derrotado. Rostos que ela nunca tinha realmente olhado agora eram impossíveis de ignorar. Impossíveis de esquecer, impossíveis de perdoar. Deus me perdoe. Ela sussurrou na escuridão, mas a voz saiu tão fraca que mal era audível. Deus, se você existe, se você está ouvindo, me perdoe pelo que eu fiz. Me perdoe por ter sido monstro. Nenhuma voz respondeu. Nenhum sinal divino apareceu. Havia apenas o silêncio e os ratos e o frio que ia ficando pior conforme a noite avançava. Ela tentou dormir, mas era impossível. O chão era duro demais, frio demais, úmido demais. Cada posição era desconfortável. Cada movimento fazia as grades enferrujadas pressionarem contra o corpo, criando novas dores. As horas se arrastavam com lentidão torturante. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Ela não sabia se já tinha amanhecido ou se ainda era noite, porque o galpão não tinha janelas, apenas aqueles buracos no telhado que deixavam entrar luz insuficiente para saber que horas eram. A sede começou a ficar insuportável. Sua língua estava colada no céu da boca. Os lábios rachavam e sangravam. A cabeça latejava com dor que ia ficando pior a cada hora. Foi no segundo dia, ou pelo menos, ela achava que era o segundo dia porque tinha visto luz clara entrando pelos buracos do telhado e depois escurecendo de novo, que os homens voltaram. Eles entraram fazendo barulho de propósito, falando alto, rindo,
carregando sacos de papel que cheiravam a comida. Sanduíches de pernil que faziam a boca dela salivar involuntariamente. Refrigerante gelado, que suava condensação pelas garrafas. Salgadinhos que eles comiam devagar, mastigando cada mordida na frente dela com prazer exagerado. Com sede, Teodoro perguntou abrindo uma garrafa de água mineral gelada que tinha gotículas escorrendo pelo plástico transparente. Por favor. Beatriz estendeu a mão através das grades com dedos que tremiam incontrolavelmente. Por favor, só um gole, só molhar a língua. Ele tomou a água inteira em grandes goles, fazendo barulho de propósito. Depois jogou a garrafa vazia perto da jaula. Perto o suficiente para ela ver o plástico ainda molhado por dentro. Longe demais para alcançar mesmo esticando o braço até o ombro doer. Era assim que as famílias se sentiam. Teodoro disse olhando para ela sem nenhuma piedade nos olhos. Vendo a riqueza ali perto, tão perto que quase dava para tocar, mas sempre longe demais para alcançar. Vendo outras pessoas terem tudo enquanto eles não tinham nada. Você entende agora. Você entende o que é desejo que nunca pode ser satisfeito, é esperança que nunca pode ser realizada. Eles comeram e beberam tudo na frente dela. Depois saíram levando os restos de comida que eles poderiam ter deixado, mas levaram de propósito. Mais uma forma de tortura psicológica calculada. Beatriz tentou lamber o orvalho que se formava nas grades de metal durante a madrugada. Conseguiu talvez uma colher de sopa de água com gosto de ferrugem e mofo. Não era suficiente. Nem de perto era suficiente. A desidratação começou a fazer coisas estranhas com a mente dela. Ela via alucinações. Sua mãe, morta há 20 anos de câncer, aparecia sentada do outro lado da jaula. Filha, a mãe dizia balançando a cabeça com tristeza infinita. O que você se tornou? O que aconteceu com minha menina? Eu só queria ser forte mãe. Beatriz chorou conversando com a alucinação, porque era tudo que tinha. Só queria nunca mais ser pobre, nunca mais ser fraca, nunca mais deixar ninguém me machucar. E para conseguir isso, você machucou centenas de pessoas, a mãe respondeu. Você se tornou exatamente aquilo que tinha medo de se tornar. Você se tornou o monstro. A visão desapareceu, deixando Beatriz sozinha de novo. Foi na tarde do segundo dia que ela ouviu algo diferente dos passos pesados dos homens. Eram passos pequenos, leves. Passos de criança vindo do lado de fora do galpão. Tem alguém aí, uma voz infantil e familiar chamou. E Beatriz reconheceu imediatamente. Era Rafael, o menino que catava lixo. O menino que orava por ela há 8 meses. O menino que tinha abraçado ela na calçada quando ela desabou. Sim, ela conseguiu gritar com a voz rouca que mal funcionava. Sim, estou presa aqui, me ajuda. Por favor, me ajuda. A porta do galpão rangeu ao ser aberta. Luz da tarde invadiu o espaço empoeirado, e recortado contra essa luz estava a silhueta pequena de Rafael carregando seu saco de lixo nas costas. Senhora Beatriz, o menino sussurrou chocado quando viu ela dentro da jaula. O estado dela era terrível. O vestido Versace estava rasgado e coberto de sujeira. O cabelo impecável estava grudado de suor e terra. O rosto maquiado estava borrado e sujo. As mãos sempre manicuradas estavam cortadas e sangrando de tanto agarrar as grades enferrujadas. Rafael. Beatriz estendeu as mãos trêmulas através das grades. Rafael, graças a Deus é você. Me tira daqui, por favor. O menino largou o saco e correu até a jaula. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele viu de perto o que tinham feito com ela. O que fizeram com a senhora? Quem fez isso? Me prenderam? Beatriz sussurrou. Faz 2 dias, eu acho, não sei mais quanto tempo. Eu tô morrendo de sede, Rafael, morrendo de verdade. Sem hesitar por um segundo, o menino correu para fora do galpão. Beatriz ouviu barulho de torneira sendo aberta em algum lugar distante. Ele voltou minutos depois carregando uma garrafa velha de refrigerante de 2 litros, cheia de água suja que tinha gosto de ferrugem, mas era água. Ele passou a garrafa através das grades e Beatriz pegou com mãos desesperadas. Bebeu como se nunca tivesse bebido nada na vida. Bebeu até vomitar porque o estômago vazio rejeitou. Bebeu mais depois que o estômago se acalmou. Bebeu até a garrafa ficar pela metade. Devagar, senhora, Rafael disse com gentileza. Se beber muito rápido, vai passar mal. Quando ela finalmente parou, Beatriz olhou para aquele menino de 10 anos que tinha todos os motivos do mundo para deixar ela morrer ali, mas tinha trazido água. Por quê? Ela perguntou.
Por que você está me ajudando depois de tudo que eu fiz? Rafael tirou a Bíblia pequena do bolso e abriu numa página que ele claramente conhecia de cor. Lucas 6, verso 35, ele leu: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. A senhora é minha inimiga, mas eu faço bem para a senhora porque Jesus mandou. Eu não mereço isso, Beatriz soluçou. Não mereço sua bondade. Ninguém merece a graça de Deus. Rafael disse com aquela sabedoria impossível para alguém tão jovem. Mas ele dá mesmo assim, então eu dou também. Ele vasculhou o bolso e tirou algo embrulhado em papel jornal velho. Era metade de um pão caseiro duro, provavelmente de dias atrás, mas era comida. Era para ser meu almoço. Rafael disse, quebrando o pão ao meio. Mas a senhora precisa mais que eu, não, Rafael? Beatriz protestou. Você está magro demais, você precisa comer. Jesus multiplicou pães uma vez. O menino sorriu. Quem sabe ele não multiplica esse também. Ele passou o pão através das grades e Beatriz pegou aquele pedaço duro que valia alguns centavos. Pegou e chorou, porque era mais valioso que qualquer refeição de R$1.000 que já tinha comido em restaurantes estrelados. Michelin. Chorou porque vinha de alguém que não tinha nada, mas estava dando tudo. Chorou porque finalmente entendia de verdade o que era amor sacrificial, Rafael. Ela disse entre soluços: Como eu saio daqui? Você consegue abrir o cadeado? O menino examinou a fechadura velha enferrujada. Pegou um pedaço de arame do chão e tentou forçar, mas suas mãos pequenas tremiam demais de fome e cansaço. Eu não consigo, ele chorou frustrado. Eu não sou forte o suficiente, tá tudo bem. Beatriz disse segurando a mão dele através das grades. Você já me salvou. Me deu água e comida e esperança. Já fez mais que qualquer um. Mas eu preciso te tirar daqui, Rafael insistiu. Se eu sair para buscar ajuda, eles podem voltar e te levar embora. E se eu fico aqui sem fazer nada, você pode morrer. Então fica comigo. Beatriz disse puxando ele para mais perto. Só fica aqui comigo para eu não ficar sozinha. Consegue fazer isso? Rafael assentiu, secando as lágrimas. Ele se sentou do lado de fora da jaula, encostado nas grades. Beatriz se sentou do lado de dentro, suas costas tocando as dele através do metal frio, e ali ficaram em silêncio por alguns minutos. Uma milionária e um catador de lixo, opressor e oprimido, destruidor e destruído, unidos pela coisa mais improvável e poderosa do universo. Graça imerecida, Rafael. Beatriz sussurrou, quebrando o silêncio. Me conta sobre Jesus, me conta tudo o que você sabe. E o menino de 10 anos, exausto e faminto, mas cheio de fé inabalável, começou a falar sobre um Deus que desce até os mais baixos, que procura os perdidos, que oferece perdão ao imperdoável, que transforma monstros em humanos de novo. E pela primeira vez em 30 anos, Beatriz Nogueira quis desesperadamente acreditar. Mas a fé seria testada muito antes do que ela imaginava, porque vozes conhecidas se aproximavam do galpão. Passos pesados de homens com raiva antiga. Os sequestradores estavam voltando, e encontrar Rafael ali significaria perigo terrível para ambos. Esconde! Beatriz sussurrou, empurrando o menino. Vai rápido, se esconde. Mas já era tarde demais. A porta se escancarou, e Teodoro entrou seguido pelos outros dois. Eles pararam no instante em que viram Rafael congelado no meio do galpão, segurando a garrafa de água vazia. Que diabos! Teodoro começou, depois seus olhos foram para Beatriz dentro da jaula e ele viu que ela não estava mais desidratada, não estava mais à beira da morte. Você deu água para ela, ele gritou, avançando para o menino. Você deu água para ela. Rafael não conseguiu responder. Apenas segurou a Bíblia pequena contra o peito como escudo. Teodoro agarrou ele pelo braço e levantou do chão. O menino era tão leve que não pesava praticamente nada. A gente planejou isso por meses, ele gritou. Meses preparando para fazer essa mulher sofrer, e você vem aqui e estraga tudo dando água para ela? Espera, Antônio disse, puxando o braço do amigo. Olha para ele direito. É só uma criança de rua. Provavelmente nem sabe quem ela é. Eu sei quem ela é, Rafael disse, e a voz dele saiu mais firme agora, apesar do medo. Eu sei muito bem. Os três homens ficaram em silêncio, olhando para aquele menino minúsculo que falava com coragem desproporcional ao tamanho. Então, por que você ajudou ela? Rodrigo perguntou confuso. Porque Jesus mandou. Rafael respondeu abrindo a Bíblia numa página marcada. Porque a Bíblia fala do homem que foi assaltado
e ficou caído na estrada. Muita gente passou e não ajudou, mas o samaritano, que era considerado inimigo, parou e cuidou dele. Ele olhou para Beatriz com olhos cheios de lágrimas, mas também de convicção inabalável. A senhora Beatriz é minha inimiga. Ela tirou minha casa. Meu pai foi embora por causa dela. Minha mãe está morrendo por causa dela. Mas quando eu vi ela sofrendo, eu não consegui não ajudar. Porque é isso que Jesus faria. O silêncio que caiu sobre o galpão era tão pesado que parecia ter peso físico. Teodoro soltou o braço de Rafael devagar. Olhou para o menino como se estivesse vendo algo impossível. Você é uma das vítimas dela, sou sim. E mesmo assim eu oro por ela todo dia, Rafael disse. Há 8 meses eu oro pedindo para Deus tocar o coração dela. E hoje, quando eu estava passando aqui, catando lixo, e ouvi ela pedindo ajuda, eu soube que Deus tinha me mandado. Antônio se sentou pesadamente num caixote velho, passando as mãos pelo rosto. Isso não faz sentido nenhum, ele murmurou. Nada disso faz sentido. Faz sim. Uma voz feminina disse da porta. Todos se viraram assustados. Era uma mulher idosa, talvez 70 anos, apoiada numa bengala de madeira, mas havia algo nela que irradiava autoridade, que não vinha de força física, mas de caráter forjado em sofrimento superado. Dona Glória! Rafael exclamou correndo até ela. A velha professora da igreja entrou devagar examinando o galpão. A jaula, Beatriz dentro dela. Os 3 homens armados. Eu segui o Rafael, ela explicou calmamente. Quando ele saiu correndo dizendo que tinha ouvido alguém precisando de ajuda, eu sabia que tinha algo errado. E eu estava certa. Velha, sai daqui, Teodoro disse. Mas a voz não tinha mais aquela agressividade inicial. Havia algo na presença de Dona Glória que desarmava automaticamente. Não saio, ela respondeu firmemente. Não antes de falar o que vim falar. Ela caminhou até ficar entre Rafael e os homens, como se seu corpo frágil pudesse proteger o menino. Teodoro Santos, ela disse, e o homem deu um passo atrás surpreso que ela conhecesse seu nome. Eu conheci sua irmã. Estive no funeral do seu sobrinho João. Vi sua dor e entendo. Entendo mais do que você imagina, então não me julga por fazer justiça. Teodoro disse, mas soava mais como súplica que afirmação. Isso não é justiça. Dona Glória disse suavemente. Isso é vingança. E vingança nunca curou ninguém. Só abre feridas novas. Ela matou meu sobrinho. Causou a morte dele, sim. Assim como causou centenas de outras tragédias. Mas olha para ela agora. Ela apontou para Beatriz dentro da jaula. Olha de verdade o que você vê. Teodoro olhou e pela primeira vez realmente viu. Beatriz estava completamente destruída. Não apenas fisicamente, embora estivesse irreconhecível, mas havia algo nos olhos dela. Algo que não estava lá antes. Remorso real, genuíno, devastador. Ela está quebrada, Dona Glória continuou. Vocês já conseguiram o que queriam, ela sofreu, ela entendeu, e agora ela precisa de uma escolha. Que escolha? Antônio perguntou. A escolha de se levantar e consertar o que quebrou, ou de morrer aqui sem nunca ter chance de fazer diferente. Dona Glória se aproximou da jaula e olhou Beatriz diretamente nos olhos. Você acredita em Deus? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse com voz quebrada, mas honesta. Eu não sei. Eu quero acreditar, mas não sei como. Começa admitindo o que você fez. Dona Glória disse. Tudo sem desculpas, sem justificativas. Beatriz olhou ao redor. Para os 3 homens que tinham todos os motivos para querer ela morta. Para Rafael, que devia odiar, mas amava. Para Dona Glória, que olhava com algo que parecia esperança. E então, pela primeira vez em 53 anos, Beatriz Nogueira disse a verdade completa. Sem filtros, sem proteção, sem mentiras. Eu destruí centenas de famílias. Ela começou com voz tremendo, mas firme. Não porque precisava, não por necessidade, mas por ganância, por medo, por querer ser tão poderosa, que ninguém pudesse me machucar de novo como me machucaram quando eu era jovem e pobre e fraca. Ela olhou para Teodoro, seu sobrinho João, 15 anos, morreu de pneumonia porque vocês não tinham onde morar por minha causa. Eu lembro do processo. Lembro de assinar os papéis e não pensei 2 vezes. Vocês eram só números, só obstáculos entre mim e o lucro. Olhou para Antônio, você também, 2 anos atrás. Você tinha 3 filhos pequenos. E eu tirei sua casa no meio do inverno, porque o terreno valia mais vazio do que com você dentro. Olhou para Rodrigo.
E você, eu não lembro do seu rosto e isso é ainda pior, não é? Tão insignificante que eu nem lembro. Mas você lembra de mim, lembra de cada cicatriz de cada dia, sofrendo na rua por minha causa. Ela caiu de joelhos no chão imundo da jaula, chorando sem controle. Eu sou monstro, sou tudo o que vocês disseram. E pior, e se vocês quiserem me deixar aqui para morrer, eu mereço. Mereço cada segundo de sofrimento. O silêncio foi quebrado por um som inesperado. Choro. Rodrigo estava chorando. O jovem com o rosto queimado, que nunca tinha chorado desde o dia do ataque, estava chorando. Eu esperei 9 anos para ouvir isso. Ele sussurrou. 9 anos querendo que alguém admitisse, que alguém reconhecesse que eu existia, que eu importava. Ele se ajoelhou do outro lado das grades. Eu tinha 16 anos. Era bom aluno. Queria ser engenheiro, tinha namorada, tinha futuro. E você assinou um papel e tudo acabou. Eu sei, Beatriz disse. E desculpa não é suficiente. Nunca vai ser suficiente, não. Rodrigo concordou. Não é. Ele fez pausa longa. Mas é um começo. Teodoro explodiu. Um começo? Você tá brincando? Ela admitir não traz meu sobrinho de volta. Não traz nada de volta, não traz. Dona Glória disse suavemente. Mas vingança também não. Então o que eu faço com essa dor? Teodoro berrou e pela primeira vez a voz dele quebrou. O que eu faço com o ódio que tá me comendo vivo desde que meu sobrinho morreu? Você perdoa, Rafael disse com simplicidade brutal. Todos olharam para o menino. Você acha que é fácil para mim? Rafael continuou com lágrimas rolando. Você acha que eu não tenho raiva? Que eu não acordo de noite chorando? Porque meu pai foi embora? Porque minha mãe tá definhando? Porque minha irmã tem fome e eu não tenho nada para dar? Ele se aproximou de Teodoro. Eu tenho 10 anos e eu carrego lixo 12 horas por dia. Meus pés sangram, minhas mãos doem. E quando eu vejo essa mulher nos carros caros, eu quero odiar, eu quero muito. Mas Dona Glória me ensinou que ódio é veneno que a gente bebe, esperando que o outro morra. E eu não quero morrer envenenado. Eu quero viver livre. Então eu oro mesmo, doendo mesmo, parecendo impossível. Você é criança. Teodoro disse, mas sem convicção nenhuma. Você não entende o mundo real. Eu entendo que Jesus perdoou os homens que pregaram ele na cruz. Rafael interrompeu enquanto eles faziam aquilo, ele disse, Pai, perdoa eles. E se Jesus conseguiu perdoar isso, eu posso tentar perdoar ela. Teodoro desabou. Literalmente desabou no chão, chorando, como não chorava desde criança. Antônio se ajoelhou ao lado também chorando. Rodrigo já estava de joelhos com lágrimas caindo sobre as cicatrizes. 3 homens quebrados, uma mulher quebrada, uma criança que carregava sabedoria impossível e uma velha que testemunhava milagre acontecendo na frente dos olhos. Me deixa sair, Beatriz disse suavemente. Me deixa sair e eu prometo pela memória de cada pessoa que sofreu por minha causa. Vou passar o resto da vida consertando. Não vou ficar rica de novo. Não vou viver em luxo. Vou trabalhar como Rafael trabalha. Vou viver como vocês vivem. E cada centavo que eu conseguir, vou usar para devolver, para pagar, para consertar. E se você está mentindo? Teodoro perguntou olhando através das lágrimas. E se isso é só para sair daqui, então me matam. Beatriz disse simplesmente, me matam de verdade, porque se eu voltar para minha vida antiga, então eu não mereço viver mesmo. Dona Glória pegou a chave do cadeado do bolsó de Teodoro. Ele não resistiu, como a senhora sabia que ele tinha a chave. Antônio perguntou. Não sabia. Dona Glória sorriu. Fé, meu filho, só fé. Ela abriu o cadeado. A porta rangeu. Beatriz não saiu imediatamente. Ficou lá dentro como se não soubesse mais como ser livre. Foi Rafael quem entrou na jaula. Entrou e estendeu sua mão pequena e suja. Vem, ele disse. Jesus está esperando. E Beatriz pegou aquela mão e deixou um menino de 10 anos guiá-la para fora da jaula onde ela tinha sido animal. Para fora da prisão. Para fora da escuridão, quando saiu, suas pernas falharam. Ela caiu e Teodoro por instinto segurou. Eles ficaram ali abraçados, chorando. Opressor e oprimido. Destruidor e destruído. Me perdoa. Beatriz sussurrou. Por favor, eu sei que não mereço, mas me perdoa. Teodoro não respondeu por longo tempo. Depois, com voz estrangulada. Eu vou tentar. Não hoje, talvez nem amanhã, mas eu vou tentar. É tudo que eu posso pedir, Beatriz disse. E juntos eles saíram do galpão para o sol, que cegou temporariamente. Mas era sol de verdade.
Era luz de verdade. Era começo de algo novo que ainda era frágil e incerto, mas era real. E às vezes real é tudo que a gente precisa para começar de novo. A luz do sol era uma faca cortando os olhos de Beatriz depois de 2 dias e meio na escuridão do galpão. Ela tropeçou nos próprios pés, quando saiu apoiada em Teodoro, o mundo girando em círculos desorientadores. Mas havia algo além da tontura física. Era a sensação estranha de que ela tinha morrido naquela jaula. E a pessoa que estava saindo era alguém completamente diferente. Alguém que ainda não sabia quem era, mas sabia com certeza absoluta quem não era mais. Não era mais Beatriz Nogueira, a empresária cruel. Não era mais a mulher que destruía a família sem piscar. Não era mais a coisa vazia disfarçada de poder. Ela era apenas Beatriz, nua de pretensões, vazia de mentiras, pronta para ser reconstruída do zero ou morrer tentando. Do lado de fora do galpão abandonado, havia um carro velho, um Corsa azul todo amassado que devia ter uns 20 anos de uso, que ao lado do carro estavam Laura e uma mulher que Beatriz reconheceu imediatamente, mesmo tendo visto apenas uma vez. Era Clarice, a mãe de Rafael e Laura. A mulher cuja casa ela tinha tomado 8 meses atrás. Ela estava magra demais, o rosto cavado mostrando ossos que não deveriam ser visíveis. Os olhos fundos de quem não dormia direito. Não comia direito, não vivia direito. Mas quando seus olhos encontraram os de Beatriz, não havia ódio neles, havia cansaço sim. Tristeza sim. Mas também algo que Beatriz não esperava. Havia curiosidade, como se Clarice estivesse tentando entender quem era aquela mulher suja e quebrada, que seu filho tinha arriscado a vida para salvar. Mãe! Rafael correu até ela e se jogou nos braços dela. Eu achei a senhora Beatriz. Ela estava presa numa jaula, mas agora está livre. Clarice abraçou o filho com força, de quem tinha achado que não ia mais ver. Depois olhou para Beatriz de novo. Você, ela sussurrou. Você é a mulher que destruiu minha família. Sou. Beatriz disse antes que alguém mais falasse. Sou a mulher que assinou o papel que tirou sua casa, que causou a saída do seu marido, que está matando você aos poucos de tristeza e doença. Não há perdão que eu possa pedir, que seja suficiente para isso. Não, Clarice concordou. Não há. Ela fez pausa longa demais. Mas meu filho orou por você durante 8 meses. E se Deus coloca no coração de uma criança orar tanto tempo assim por alguém é porque ainda há esperança. Ela estendeu a mão. Meu nome é Clarice. E você já conheceu meus filhos Rafael e Laura? Beatriz olhou para aquela mão estendida, mão magra cheia de calos de limpar casa alheia. Tremendo levemente, talvez de doença, talvez de nervos. Mão que tinha todo o direito de estar fechada em punho, mas estava aberta, oferecendo algo impossível. Ela pegou a mão e sentiu. Beatriz, meu nome é Beatriz, e eu vou passar o resto da vida tentando merecer esse aperto de mão. Você nunca vai merecer, Clarice disse com honestidade brutal, assim como nenhum de nós merece a graça de Deus. Mas Ele dá mesmo assim, então eu dou também. Não porque você merece, mas porque eu escolho dar. Dona Glória se aproximou colocando a mão no ombro de Beatriz. Você não pode voltar para sua casa. Não ainda? Eles vão estar te procurando. Polícia, advogados, investidores, a mídia. Você precisa de tempo para pensar sem pressão, para decidir o que vai fazer agora. Onde eu vou ficar? Beatriz perguntou. E pela primeira vez na vida adulta não tinha resposta. Não tinha plano. Não tinha controle sobre nada. Comigo, Dona Glória disse. Tenho um quartinho nos fundos da igreja. Não é nada luxuoso, mas é abrigo. Beatriz olhou para aquela velha que não tinha motivo nenhum para ajudar, exceto bondade pura. Por quê? Por que você está fazendo isso por mim? Porque Jesus não veio para os justos. Dona Glória respondeu. Veio para os pecadores, para os quebrados, para os perdidos. E você está bem perdida agora, não tá, Tô? Beatriz admitiu e as lágrimas voltaram. Tô completamente perdida, então vem. Deixa eu te mostrar o caminho de volta. Eles foram todos juntos. Teodoro dirigindo o Corsa velho, Antônio e Rodrigo seguindo em outra moto velha, Dona Glória na frente dando direções, Beatriz espremida no banco de trás entre Rafael e Laura, Clarice do outro lado, segurando a mão da filha. O carro chacoalhou pelas ruas esburacadas da periferia de São Paulo, saindo da zona industrial abandonada, onde ficava o galpão, passando por bairros cada vez mais pobres, casas cada vez menores, ruas cada vez mais sujas,
até chegarem em Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo. Um labirinto de becos estreitos e barracos de madeira, empilhados uns sobre os outros subindo o morro. Dona Glória morava no topo, num lugar onde carro não subia, então tiveram que andar, subir escadaria de concreto irregular, passar por crianças brincando em lixo acumulado, cachorros magros fuçando restos, homens sentados em boteco bebendo cerveja quente, mesmo sendo meio da tarde, mulheres lavando roupa em bacia na porta de casa, e todo mundo olhava para Beatriz, porque mesmo suja e destruída, ela tinha aquele ar de quem não pertencia ali. Tinha a postura de quem viveu a vida inteira, com coluna ereta em sapato de salto. Tinha a pele de quem nunca trabalhou no sol. Tinha mãos de quem nunca lavou roupa na mão. Ela era, obviamente, invasora naquele território. A igreja ficava no topo do morro, um barracão de alvenaria sem reboco, com teto de eternity e cruz de madeira pregada na frente. As paredes eram pintadas de branco, mas a tinta descascava, mostrando o tijolo embaixo. As janelas não tinham vidro, só grade para impedir ladrão de entrar. A porta era de madeira velha, que rangeu alto quando Dona Glória abriu. Lá dentro, era simples de forma quase brutal. Bancos de madeira tosca sem encosto, chão de cimento frio, uma mesa na frente servindo de altar com toalha branca surrada. Uma Bíblia grande e um crucifixo de plástico. Nos fundos havia uma porta pequena que levava ao tal quartinho. Era menor que o closet de sapatos de Beatriz, talvez 2 metros quadrados. Tinha um colchonete fino no chão, uma janelinha sem vidro, uma lâmpada pendurada no teto por fio descascado. E nada mais. Pode ficar aqui, Dona Glória disse. Não é luxo, mas é seu pelo tempo que precisar. Beatriz entrou naquele cubículo minúsculo e se sentou no colchonete, que era duro como madeira. Olhou ao redor e começou a rir. Uma risada histérica que virou choro, que virou soluço, porque a ironia era grande demais. Ela tinha passado a vida inteira acumulando espaço. Cobertura triplex, closet do tamanho de apartamento, garagem para 5 carros e agora tinha 2 metros quadrados e era mais que suficiente. Deixa ela descansar. Dona Glória disse para todos que tinham subido junto: amanhã começa o trabalho de verdade. Que trabalho? Beatriz perguntou. O trabalho de reconstruir sua vida? Dona Glória respondeu. O trabalho de pagar as dívidas que você tem com o mundo. Não vai ser fácil. Vai doer mais que a jaula. Mas se você está falando sério sobre mudar, então amanhã começa. Eu estou falando sério, Beatriz disse olhando nos olhos da velha. Eu nunca falei tão sério na vida. Então descansa, porque amanhã você vai precisar de força. Eles saíram deixando Beatriz sozinha no quartinho. Ela deitou no colchonete fino. E mesmo estando exausta, mesmo o corpo doendo inteiro, mesmo a mente confusa, ela não conseguia dormir. Ficou olhando para o teto de madeira manchado, pensando em como tinha chegado até ali, como tinha caído tão baixo, ou talvez pensou pela primeira vez, talvez ela não tinha caído. Talvez ela tinha finalmente chegado no lugar certo, no único lugar onde podia começar de novo do zero de verdade. A noite caiu e com ela vieram os sons da favela. Música alta de funk tocando em algum barraco próximo. Crianças gritando, brincando mesmo sendo tarde. Cachorros latindo. Gente conversando alto. Gente brigando. O barulho constante de vida acontecendo ao redor sem filtro, sem isolamento acústico, tão diferente do silêncio climatizado artificial da cobertura, onde o mundo ficava do lado de fora das paredes grossas. Aqui o mundo invadia por todos os lados, e Beatriz percebeu que tinha passado décadas tentando se isolar da vida real, construindo muros cada vez mais altos. E agora os muros tinham caído, e ela estava completamente exposta. Completamente vulnerável, completamente humana, ela se ajoelhou no chão duro, porque não sabia rezar de outro jeito. Juntou as mãos como tinha visto Rafael fazer, fechou os olhos e falou: Jesus, eu não sei se o Senhor me ouve. Não sei se eu mereço ser ouvida, mas Rafael disse que o Senhor ama até os piores. Então, se for verdade, me ajuda. Me ensina a ser humana de novo. Me ensina a amar. Me dá força para consertar cada vida que eu quebrei. Ela esperou por resposta, por sinal, por algo. E algo veio, não foi voz, não foi visão, foi apenas paz pequena e frágil, mas real. Pela primeira vez em 30 anos, Beatriz dormiu sem remédio, sem vinho, sem nada além daquela paz minúscula.
e sonhou. No sonho ela via todas as famílias que tinha despejado, mas desta vez elas não a acusavam. Apenas esperavam em fila enorme, que se estendia até o horizonte. Esperavam para ver se a transformação era real. Esperavam para ver se o monstro podia virar humano. E Beatriz acordou determinada a provar que sim, mesmo que levasse o resto da vida. O galo cantou às 5 da manhã, acordando ela. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. O teto de madeira, o cheiro de mofo, o colchonete duro. Não era a jaula, mas também não era a cobertura. Era algo no meio, era recomeço. Batidas na porta a fizeram sentar. Tá acordada, era a voz de Dona Glória. Ela entrou carregando roupas velhas. São minhas de quando eu era mais nova. Vão ficar grandes, mas é o que tem. Se você vai trabalhar com Rafael hoje, não pode ir com roupa de grife rasgada. Beatriz trocou de roupa. A calça de brim surrada ficava frouxa na cintura presa com corda. A blusa desbotada tinha buracos nos cotovelos. Nos pés um par de chinelo de dedo tão gasto que o plástico estava quase transparente. Ela se olhou num pedaço de espelho quebrado pregado na parede. Não reconheceu a mulher que olhava de volta. Não tinha mais maquiagem. Não tinha mais cabelo impecável. Não tinha mais nada que identificasse a executiva poderosa. Tinha apenas uma mulher de 53 anos assustada, começando do zero. Tá pronta? Rafael perguntou da porta, carregando 2 sacos vazios. Um maior para ele, um menor para ela. Acho que sim, não tá, ele disse honestamente. Mas a gente nunca tá pronto para as coisas de Deus. A gente só vai, eles saíram juntos ainda escuro. Laura vinha atrás sonolenta, arrastando o próprio saco. 3 catadores contra o mundo. Desceram o morro em silêncio. A favela ainda dormia, exceto pelos trabalhadores que saíam cedo para pegar ônibus lotado. Chegaram nas ruas de Moema, onde Beatriz tinha morado a vida inteira, mas que agora via de ângulo completamente diferente. Não mais de dentro da limusine com vidro escuro, mas de fora, do lado dos invisíveis. A gente começa aqui, Rafael disse, parando na frente de um condomínio de luxo. O lixo deles é o melhor, mas tem que ser rápido antes do caminhão chegar. Ele começou a abrir os sacos e Beatriz ficou paralisada. Eu não sei como é fácil. Laura disse, já enfiando as mãos pequenas num saco. Procura garrafa, lata, papelão, deixa o resto. Beatriz respirou fundo e pela primeira vez na vida enfiou as mãos em lixo. O cheiro a atingiu como soco. Comida podre, fralda suja, algo viscoso que ela não quis identificar. O estômago revirou violentamente. Vai vomitar? Rafael perguntou sem julgamento. Eu acho que sim. Todo mundo vomita no começo. Só vira para o lado. Beatriz vomitou 2, 3 vezes até não ter mais nada no estômago. E então, com lágrimas nos olhos, voltou a catar. Garrafas plásticas, latas de alumínio, cada uma pesando quase nada, mas juntas começando a formar pequeno valor. Eles trabalharam em silêncio por quase 1 hora. O sol começava a nascer, pintando o céu de cor alaranjada, quando Rafael finalmente amarrou o saco. Quanto a gente tem? Beatriz perguntou. Rafael pesou mentalmente, talvez uns 15. 20 reais se a gente tiver sorte. 20 reais, Beatriz repetiu. 1 hora de trabalho brutal. 20 miseráveis reais. Ela costumava gastar isso em gorjeta de banheiro de restaurante. Vamos, Rafael disse. Tem mais 3 bairros para catar antes do sol ficar forte demais. Às 10 da manhã, Beatriz estava pronta para desistir. As costas ardiam de ficar curvada. As mãos antes macias, agora cortadas por latas afiadas, sangravam. Os pés nos chinelos baratos estavam cheios de bolhas. E o calor era sufocante. Preciso parar. Ela ofegou, sentando na calçada. Não pode, Rafael disse mais com gentileza. Se parar muito tempo, outros catadores pegam o lugar. Tem que continuar, eu não consigo, você consegue. Laura disse. Eu tenho 7 anos e consigo. Você também consegue. A vergonha foi maior que o cansaço. Beatriz se levantou, e foi quando ela viu o carro parando. Um Mercedes preto idêntico ao dela, e do carro saiu Marcela Torres, sua ex-secretária. Impecável no terno cinza, salto alto, pasta de couro. Os olhos de Marcela percorreram a rua casualmente e pousaram em Beatriz. Por um momento não houve reconhecimento, porque como poderia haver, a mulher suja descalça catando lixo não podia ser a chefe dela. Mas então os olhos se arregalaram. Beatriz, Marcela sussurrou aproximando.
Doutora Beatriz, é você. Beatriz quis correr, quis se esconder, quis desaparecer, mas ficou, sou eu. Marcela olhou de Beatriz para os sacos de lixo, para Rafael e Laura. De volta para Beatriz. O que aconteceu? Todo mundo está procurando você. A empresa, os investidores, a mídia, tem recompensa de 100 mil reais, eu sei. Então, o que você está fazendo catando lixo? Beatriz olhou para Rafael. O menino assentiu levemente. Coragem. Eu tô pagando minhas dívidas, ela disse. Dívidas? Você é milionária. Você não tem dívidas, tenho centenas. Ela apontou para Rafael com ele, com a família dele, com as outras 17 famílias que despejei só naquela semana. Marcela estava boquiaberta. Você enlouqueceu, foi sequestrada, bateram na sua cabeça. Fui sequestrada, sim, e na jaula onde me prenderam, eu finalmente enxerguei o monstro que eu tinha virado. Então agora eu escolho diferente, escolho ser humana. Marcela deu passo atrás como se Beatriz tivesse doença contagiosa. Você tá maluca, completamente maluca. Pegou o celular. Vou ligar pro Dr. Antônio, seu advogado. Ele vem buscar você. Te interna se for preciso, não liga. Beatriz disse firmemente, Marcela, eu tô dizendo não liga. Você não pode simplesmente jogar tudo fora. Eu não tô jogando fora, tô devolvendo. Beatriz olhou nos olhos da ex-secretária. Quanto você ganha? Como quanto você ganha por mês? 12 mil? Marcela admitiu confusa. E quanto gasta em aluguel? 2.500. Sobram 9.500 então. E mesmo assim você reclama que é pouco, que não dá, que mal sobra no fim do mês. Beatriz apontou para Rafael. Ele ganha 20 reais por dia se tiver sorte. 600 por mês. E ainda divide metade com a mãe e irmã. Marcela olhou para o menino. Realmente olhou pela primeira vez. Ele é criança, tem 10 anos. Trabalha desde os 7, 12 horas por dia, pés descalços, mãos sangrando. E sabe o que mais? Ele ora por mim todo dia. Pede a Deus para me salvar. Eu que destruí a vida dele. Então me diz, Marcela, quem tá maluco aqui? Foi eu que tô tentando consertar ou a gente que achava normal ter tudo enquanto crianças não tinham nada? O silêncio foi absoluto. Marcela guardou o celular lentamente, olhou para Beatriz, para Rafael, para Laura. De volta para Beatriz, eu não sei o que dizer, não precisa dizer nada. Só vai, volta para sua vida. E se alguém perguntar, você não me viu. Mas a recompensa, 100 mil reais, eu sei. É muito dinheiro. Beatriz sorriu tristemente. Mas se você denunciar, vai ter que viver sabendo que tirou a última chance de redenção de alguém. Vale isso? Marcela não respondeu. Voltou para o carro em silêncio, entrou. Ficou com as mãos no volante, olhando para frente. E então ligou o motor e foi embora. Você acha que ela vai contar? Rafael perguntou, soltando o ar que estava segurando. Não sei, Beatriz admitiu. Mas se contar, pelo menos ela vai pensar antes. Vai questionar e quem sabe ela também muda. Ou, Laura disse, com aquela honestidade brutal das crianças. Ela liga daqui 1 hora e você é presa, ou isso. Beatriz concordou. Então vamos trabalhar rápido antes que alguém venha. Eles cataram até às 5 da tarde. Quando finalmente pararam, Beatriz mal conseguia ficar em pé. No ferro velho, o homem gordo pesou tudo, 32 reais. Rafael dividiu imediatamente. 10 para ele, 10 para Laura, 12 para Beatriz. Ele insistiu que ela ganhasse mais por ser primeira vez. Beatriz olhou para as notas amassadas nas mãos. 32 reais, 12 horas de trabalho, suor, sangue, dor. E era o dinheiro mais honesto que já ganhara na vida. O que você vai fazer com isso? Rafael perguntou enquanto voltavam para a favela. Não sei, comprar remédio para sua mãe, ela precisa. Mas ele hesitou. A senhora precisa comer também para ter força para trabalhar amanhã. Amanhã, todo dia, senhora. A gente trabalha todo dia, menos domingo. Domingo a gente vai na igreja. A realidade caiu sobre Beatriz como avalanche. Todo dia, por quanto tempo, até quando? Anos, talvez décadas. Talvez até morrer. E ela ia ter que viver assim. Sem conforto, sem luxo, sem nada além do essencial. Pela primeira vez, ela verdadeiramente entendeu o que tinha prometido. Naquela noite de volta ao quartinho, Beatriz desabou. Não fisicamente, embora o corpo estivesse destruído, mas emocionalmente chorou como nunca. Chorou pela vida que perdera, pela transformação que doía mais que qualquer jaula, pela solidão de não ter mais ninguém do mundo antigo. Foi quando ouviu batidas na porta. Entra, era Clarice carregando marmita velha.
Rafael disse que você não comeu nada hoje. Trouxe arroz e feijão, não é muito, mas... Beatriz olhou para aquela mulher magra demais, doente e pobre, oferecendo comida que provavelmente precisava para si mesma. Eu não posso aceitar. Você precisa mais que eu. Por isso mesmo que eu tô dando. Clarice sentou no chão ao lado dela. Porque eu entendo fome e ninguém deveria sentir isso. Elas comeram juntas em silêncio. O arroz era simples, o feijão aguado, mas tinha gosto de amor. Por que você está fazendo isso? Beatriz finalmente perguntou. Eu destruí sua família. Seu marido foi embora por minha causa. Eu sei, Clarice disse calmamente. E durante 8 meses eu te odiei. Odiei tanto que fazia mal no corpo. Eu acordava com raiva, dormia com raiva. E a raiva estava me matando. Ela olhou para Beatriz, então eu fiz o que Dona Glória ensinou. Comecei a orar. Não por mim, por você. E foi a coisa mais difícil que já fiz, porque eu tinha que todo dia escolher não te odiar. Escolher perdoar mesmo quando doía. E você consegue me perdoar de verdade. Clarice ficou quieta por longo momento. Às vezes sim, às vezes não. Tem dias que eu te olho e ainda sinto raiva. Tem dias que eu quero que você sofra mais. Ela respirou fundo, mas hoje quando eu vi você trabalhando com meu filho, com bolhas nos pés, mãos sangrando, mas continuando. Hoje eu senti outra coisa, o que? Esperança. Esperança que talvez, só talvez, a gente consiga ser curado. Eu da raiva, você da culpa. Beatriz começou a chorar de novo. E Clarice abraçou. E elas choraram juntas, sendo curadas pela coisa mais improvável, perdão. E naquela noite Beatriz entendeu algo fundamental. O caminho de volta para a humanidade não era solitário. Era feito junto com aqueles que ela tinha machucado. Era feito através do perdão que eles davam mesmo ela não merecendo. Era feito um dia de cada vez, um ato de cada vez, até que um dia talvez ela pudesse se olhar no espelho e reconhecer a pessoa que olhava de volta. 3 meses se passaram como o rio correndo para o mar. Inexorável, transformador, levando pedaços da velha Beatriz e deixando no lugar algo novo que ainda não tinha nome definido, mas tinha forma mais humana. Ela acordava todo dia às 5, com o galo cantando. Trabalhava 12 horas catando lixo ao lado de Rafael e Laura. Voltava para a favela com os pés sangrando e as costas doendo, mas com paz pequena crescendo no peito. Suas mãos, que antes eram macias, agora tinham calos grossos. Sua pele, que antes era protegida por filtro solar de R$300, agora estava queimada e manchada pelo sol inclemente de São Paulo. Seu corpo, que antes era esculpido por personal trainer, agora era magro de fome ocasional, mas forte de trabalho real. Ela tinha perdido 15 quilos, ganhado músculos que nunca soube que tinha e descoberto que conseguia sobreviver com muito menos do que sempre achou necessário. 3 refeições simples por dia, banho de caneca, roupa velha remendada, e era suficiente. Era mais que suficiente, porque pela primeira vez em décadas ela não estava vazia por dentro. A favela tinha aceitado ela aos poucos, com desconfiança inicial que foi diminuindo conforme viam que ela realmente trabalhava, realmente morava ali, realmente não ia embora. Conheceu Dona Francisca, que morava 2 barracos adiante, e fazia bolo de fubá milagroso com quase nada. Conheceu seu Baltazar, que tinha perdido a perna em acidente de construção, mas ainda sorria todo dia. Conheceu a pequena Amanda, de 4 anos, que brincava na lama, mas tinha riso mais puro do mundo. Conheceu dezenas de pessoas que antes seriam invisíveis para ela, mas agora eram amigos, família improvisada, comunidade de verdade. E todo domingo ela ia à igreja, sentava no banco de madeira tosca, ouvia Dona Glória pregar sobre graça que não se ganha, mas se recebe, sobre amor que não se merece, mas se vive, sobre Deus que desce até os mais baixos para levantar quem caiu. E as palavras que antes seriam apenas ruído, agora penetravam fundo, mudando algo essencial na alma dela. Ela tinha começado a acreditar, não com certeza absoluta, mas com fé pequena que ia crescendo como semente plantada em terra boa. Foi na 12ª semana que a notícia chegou. Rafael entrou correndo no quartinho uma noite com olhos arregalados. Senhora Beatriz. A Marcela voltou. O sangue de Beatriz gelou. Ela vinha denunciar, vinha buscar a recompensa, que agora era de R$200 mil, segundo rumores que chegavam. Mas quando saiu, viu algo inesperado. Marcela estava ali, mas não em terno de grife.
Tava em jeans velho e camiseta simples, carregando sacolas de comida. Eu não consegui esquecer, Marcela disse, evitando os olhos de Beatriz. Faz 3 meses e eu não consigo esquecer o que você disse. O menino, tudo. Ela colocou as sacolas no chão. Trouxe comida, arroz, feijão, óleo, açúcar para a comunidade. Não é muito, mas eu queria ajudar. Marcela fez pausa longa e eu também. Eu também quero trabalhar. Quero ajudar, não sei como, não sei quanto tempo, mas ensina. Beatriz olhou para sua ex-secretária, viu nos olhos dela o mesmo despertar que tinha sentido 3 meses atrás. Eu ensino, ela disse sorrindo através das lágrimas. A gente ensina juntas. E naquela noite, enquanto a favela dividia a comida que Marcela trouxera, enquanto as crianças riam e os adultos conversavam, Beatriz percebeu algo extraordinário. A transformação não era só dela, era de todos que ela tocava, como ondas num lago. A mudança se espalhava. Foi Teodoro quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Ele apareceu numa tarde de domingo depois do culto. Tinha expressão séria. Precisamos conversar, ele disse. E Beatriz sentiu o medo antigo voltar. O quê? O que aconteceu? A empresa? Seus ex-sócios entraram com processo para te declarar morta legalmente. Dizem que você desapareceu, que provavelmente foi sequestrada ou morreu. Querem dividir os bens, dissolver tudo. Beatriz ficou parada, processando. Sua empresa, seu império construído ao longo de 30 anos, ia ser desmontado por pessoas que só queriam o dinheiro? E você? Ela perguntou. O que você acha que eu devo fazer? Teodoro olhou nos olhos dela. Eu acho que você tem uma escolha. Pode voltar lá, provar que está viva, retomar controle de tudo, ou pode ficar aqui e deixar tudo para trás de verdade. Mas se você voltar, se você pegar o dinheiro de volta, como a gente vai saber que você mudou mesmo? Como a gente vai saber que não era só teatro para sair da jaula? Beatriz sentiu o peso da pergunta como pedra no peito. Era exatamente isso que ela tinha medo. Que no fundo, ela ainda fosse a mesma pessoa. Que 3 meses de sofrimento não fossem suficientes para apagar 30 anos de crueldade. Mas então ela olhou ao redor, para os barracos empilhados no morro, para as crianças brincando descalças, para Rafael e Laura que tinham se tornado mais família que qualquer parente de sangue, para a Clarice que dividia o pouco que tinha, para a Dona Glória que ensinava sobre Deus todos os dias, para a Marcela que tinha largado vida confortável para catar lixo com ela, para a comunidade inteira que tinha aceitado ela apesar de tudo e percebeu que já tinha feito a escolha há muito tempo atrás, quando saiu daquela jaula guiada pela mão de uma criança. Eu não vou voltar, ela disse com voz firme. Eles podem ficar com tudo, com a empresa, com o dinheiro, com os bens. Eu não quero mais nada daquilo. Mas e as famílias? Antônio perguntou. Ele tinha aparecido também junto com Rodrigo. As 107 famílias que você disse que ia compensar, como você vai fazer isso sem dinheiro? Beatriz não tinha resposta imediata. Tinha pensado que usaria parte da fortuna para comprar casas, para devolver o que tinha tirado. Mas se abria mão de tudo como ia cumprir a promessa. Foi Rafael quem falou. A gente trabalha. Ele disse com aquela simplicidade que resolvia problemas complexos. A gente junta dinheiro aos poucos, compra material de construção e a gente mesmo constrói as casas. Com nossas mãos vai levar anos, décadas talvez, mas a gente faz. Vocês estão malucos, Rodrigo? Disse, mas estava sorrindo. Vocês sabem quanto custa construir uma casa, quanto tempo leva. Sabemos que é impossível, Dona Glória disse aparecendo atrás deles, mas a gente serve um Deus de impossíveis. Então a gente começa. E quando as pessoas virem o que a gente está fazendo, quando virem que é real, outras pessoas vão ajudar. É assim que milagre funciona. Não acontece de uma vez, acontece aos poucos, um tijolo de cada vez. E foi exatamente isso que fizeram. Beatriz assinou os papéis abrindo mão de toda a fortuna. Os sócios ficaram chocados que ela tivesse aparecido, mas mais chocados ainda que tivesse desistido de tudo voluntariamente. A mídia tentou transformar em escândalo, mas ela recusou todas as entrevistas. Simplesmente pegou os documentos, assinou e voltou para a favela. E então começou o trabalho real, com os R$ 20 por dia que ganhava catando lixo, com a ajuda de Marcela, que doava metade do salário, com contribuições pequenas de pessoas da comunidade que davam o que podiam, mesmo sendo pouco. Eles começaram a juntar dinheiro. Levou 4 meses,
para ter o suficiente para comprar um terreno pequeno, numa área periférica que ia ser despejada. O dono aceitou vender barato, porque o lugar ia ser demolido mesmo. E então começaram a construir. Beatriz, que nunca tinha segurado uma pá na vida, aprendeu a cavar fundação, aprendeu a misturar cimento, aprendeu a assentar tijolo, aprendeu que trabalho manual era mais digno que assinar papéis que destruíam vidas. Teodoro ensinou técnicas de construção que tinha aprendido trabalhando em obras. Antônio coordenava porque era pedreiro profissional. Rodrigo carregava material apesar das limitações das mãos queimadas. Rafael e Laura ajudavam do jeito que podiam, carregando água, passando ferramentas, limpando o canteiro. A primeira casa levou 8 meses para ficar pronta. Era simples, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, nada luxuoso, mas tinha alicerce forte. Paredes retas, teto que não vazava. Era lar de verdade. E quando entregaram para a primeira família, seu Geraldo, o homem de 70 anos que Beatriz tinha despejado, ele chorou como criança. É minha, ele perguntou tocando as paredes como se não acreditasse. É sua, Beatriz confirmou com lágrimas nos olhos. Tá no seu nome. Ninguém nunca mais vai tirar. A cena foi filmada por alguém da comunidade e postada nas redes sociais. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em dias. A história da empresária cruel, que tinha se transformado em construtora humilde, que tinha desistido de tudo para pagar as dívidas, uma casa de cada vez. Que algo extraordinário aconteceu. Doações começaram a chegar. Gente de todo o Brasil mandando dinheiro. Material de construção oferecendo ajuda. Pessoas que tinham sido tocadas pela história e queriam fazer parte da redenção. De repente, o projeto que ia levar décadas podia ser acelerado. Não seria rápido, mas seria possível. Em 2 anos, eles construíram 17 casas, uma para cada família que Beatriz tinha despejado no último dia de trabalho antes de ser sequestrada. Foi cerimônia emocionante quando entregaram a última dessas 17. A mãe, cujo filho tinha morrido de pneumonia, recebeu as chaves e disse algo que Beatriz nunca esqueceria. Você não pode trazer meu filho de volta, mas pode garantir que nenhuma outra mãe perca filho do mesmo jeito. Isso é redenção real. Não apagar o passado, mas construir futuro diferente. Beatriz abraçou aquela mulher e elas choraram juntas. Choraram pelo menino que tinha morrido, mas também pela esperança que nascia das cinzas. Em 5 anos eles construíram 62 casas. Ainda faltavam 45 para completar as 107 famílias que Beatriz tinha destruído diretamente. Sem contar as centenas de outras que ela tinha despejado ao longo de 30 anos de carreira, seria trabalho de vida inteira. Mas ela tinha aceitado isso, tinha abraçado isso, porque finalmente tinha propósito real. Finalmente sua vida significava algo além de números em conta bancária. Rafael cresceu nesses anos, de 10 para 15, de menino para adolescente, mas nunca perdeu a fé inabalável. Agora ele pregava na igreja aos domingos, ensinava as crianças menores, liderava grupos de oração e continuava orando por Beatriz todo dia, não mais pedindo para Deus transformar ela, mas agradecendo pela transformação que tinha acontecido. Laura também cresceu de 7 para 12 e descobriu que amava estudar. Dona Glória tinha conseguido bolsa para ela em escola particular. Ela era a melhor aluna da classe. Queria ser médica para cuidar de gente pobre, que não tinha acesso à saúde. Clarice tinha melhorado muito, com os remédios regulares doados por farmácia, que tinha se sensibilizado com a história, com comida suficiente, com esperança renovada. Ela tinha engordado, recuperado as forças, voltado a sorrir de verdade. E seu marido, o homem que tinha ido embora de vergonha quando perderam a casa, tinha voltado, tinha pedido perdão. E juntos eles estavam reconstruindo a família. Marcela tinha se tornado o braço direito de Beatriz no projeto. Coordenava doações, organizava voluntários, gerenciava a construção. Ela tinha achado o propósito que nunca teve em escritório de luxo. Teodoro. Antônio e Rodrigo tinham se tornado amigos inseparáveis de Beatriz. Os homens que tinham sequestrado ela agora eram parceiros na missão de redenção. Trabalhavam lado a lado todo dia, que às vezes, quando paravam para descansar entre uma construção e outra, eles conversavam sobre aqueles dias na jaula. Parece outra vida, Beatriz disse uma vez. Parece que aconteceu com outra pessoa.
Aconteceu com outra pessoa. Teodoro respondeu. Aquela mulher morreu naquela jaula. A mulher que saiu era diferente. E você? Beatriz perguntou. Você conseguiu me perdoar de verdade? Teodoro ficou quieto por um momento. Sim, ele finalmente disse. Não foi rápido. Não foi fácil. Tem cicatriz que nunca vai sumir completamente. Mas sim, eu perdoei. E me sinto livre pela primeira vez desde que meu sobrinho morreu. Porque ódio é prisão e perdão é liberdade. Rodrigo tocou as cicatrizes no rosto. Essas marcas vão ficar para sempre, ele disse. Mas não doem mais. Antes doíam na alma todo dia. Agora são só marcas. Só lembretes de onde eu vim e do que eu sobrevivi. Antônio sorriu. A gente sobreviveu a muita coisa. E agora a gente está ajudando outros a sobreviver também. É engraçado como dor pode virar propósito se a gente deixa. No 7º ano após a jaula, Beatriz completou 60 anos e a comunidade fez festa surpresa para ela. Não era aniversário luxuoso como os que ela costumava ter antes. Não tinha champanhe francês nem caviar. Tinha bolo de fubá da Dona Francisca, refrigerante de 2 litros, salgadinho barato, mas tinha amor, tinha família de verdade. Tinha mais de 200 pessoas cantando parabéns, pessoas cujas vidas ela tinha tocado de alguma forma nesses anos. E quando ela soprou a vela fazendo pedido silencioso, não pediu riqueza, não pediu poder, pediu apenas que Deus lhe desse saúde para continuar o trabalho até completar as 107 casas, até pagar a dívida completa. Foi Rafael, agora com 17 anos, quem fez o discurso. Ele falava com maturidade de adulto, mas ainda tinha aquela pureza de criança que nunca perdeu. Quando eu tinha 10 anos, ele começou. Eu conheci uma mulher que estava morta por dentro. Uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada. Uma mulher que Deus colocou no meu caminho para me ensinar sobre fé persistente. Porque eu orei por ela durante 8 meses, sem ver resultado nenhum. 8 meses achando que minhas orações caíam no vazio. Mas Deus estava trabalhando. Deus estava preparando o coração dela, preparando as circunstâncias, preparando tudo. E quando o tempo certo chegou, tudo mudou de uma vez. Hoje essa mulher é exemplo de que nunca é tarde para mudar. Rafael continuou apontando para Beatriz, que chorava sem esconder. Que monstro pode virar humano? Que coração de pedra pode virar coração de carne? Que vida desperdiçada pode ser redimida? Ela não é mais aquela empresária cruel. Ela é Beatriz, nossa amiga, nossa irmã, nossa mãe emprestada por Deus, e eu agradeço todo dia por ter orado por ela, porque se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado de orar, talvez ela ainda tivesse perdida. Mas Deus é fiel, e quando a gente ora com persistência, Ele responde, sempre responde. Pode demorar, pode doer, mas Ele responde. A festa continuou até tarde. Música, dança, risadas, e Beatriz pensou na ironia. Nos 60 anos anteriores, ela tinha tido festas caríssimas, em lugares exclusivos com pessoas que fingiam ser amigas, mas eram apenas interessadas no dinheiro dela, e nunca tinha se sentido tão sozinha. Agora tinha festa simples numa favela, com pessoas que não tinham nada, mas davam tudo, e nunca tinha se sentido tão amada, tão completa, tão viva. Essa era a diferença entre ter e ser, entre acumular e compartilhar, entre viver para si mesma e viver para os outros. No 10º ano após a jaula, eles completaram as 107 casas. Foi conquista monumental que tinha exigido década inteira de trabalho incansável, sacrifício constante, fé inabalável. A última casa foi entregue numa cerimônia enorme, com presença da mídia, de políticos que queriam se aproveitar da história, de organizações que ofereciam suporte, mas o momento mais importante foi quando Beatriz entregou as chaves para a última família e disse: "Isso não paga o que eu tirei de vocês. Nada pode pagar, mas é começo. É reconhecimento de que eu estava errada. É tentativa de fazer diferente. E espero que vocês possam olhar para essas casas e ver não apenas tijolos e cimento, mas ver amor, ver perdão, ver redenção, ver que Deus transforma mesmo quando parece impossível." A família abraçou ela. E não era abraço de obrigação. Era abraço genuíno de gratidão e perdão. Depois da cerimônia, Dona Glória puxou Beatriz de lado. "Você completou", ela disse sorrindo. "Faz 107 casas. A promessa cumprida, sim." Beatriz respondeu, mas não com alívio. Com algo mais parecido com melancolia. "E agora? O que eu faço agora, dona?" Glória riu.
Agora você continua criança. Você acha que essas eram as únicas famílias que precisam de casa? Você acha que o trabalho acabou? Não. O trabalho nunca acaba enquanto houver gente sofrendo. Você apenas completou uma etapa. Agora começa a próxima. E foi exatamente isso que Beatriz fez. Continuou, mas não sozinha. O projeto tinha crescido. Tinha virado organização não governamental chamada Casa da Redenção, com dezenas de voluntários, com parcerias de empresas, com apoio de governo, com doações regulares. Já não era mais apenas Beatriz construindo casas para pagar dívidas pessoais. Era movimento maior que ajudava centenas de famílias e ela era apenas parte disso. Parte importante, mas parte. Tinha aprendido que redenção não era jornada individual, era coletiva. Era sobre levantar junto, transformar junto, amar junto. Nos anos seguintes, eles construíram mais 200 casas. E cada uma era vitória contra a desigualdade, contra a injustiça, contra o sistema que ela mesma tinha perpetuado durante 30 anos. Beatriz também voltou a estudar. Fez faculdade de serviço social, queria entender teoricamente o que já sabia na prática. Queria ter ferramentas melhores para ajudar. Formou-se aos 65 anos, como a aluna mais velha da turma, mas também a mais dedicada. Sua monografia foi sobre redenção através de trabalho social, sobre como pessoas que causaram dano podem se tornar agentes de cura. Foi publicada e virou referência. Rafael entrou na faculdade de teologia. Queria ser pastor. Queria dedicar a vida a ensinar sobre o Deus que transforma, sobre fé que persiste, sobre amor que redime. Ele pregava todo domingo e as igrejas viviam lotadas porque tinha a autoridade de quem viveu o que pregava. Não era teoria, era testemunho. Laura realizou o sonho de ser médica. Conseguiu bolsa integral numa universidade federal. Estudava de dia e ajudava na comunidade de noite. Ela tinha clínica improvisada no barracão da igreja, onde atendia de graça, salvando vidas como a mãe dela quase foi perdida. Clarice tinha se tornado líder comunitária, organizava as mulheres, ensinava artesanato, vendia os produtos, usava o lucro para melhorar a favela. Era respeitada por todos. Marcela tinha largado completamente a vida corporativa. Tinha se mudado para a favela. Morava num barraco simples, trabalhava tempo integral na Casa da Redenção. E era mais feliz do que nunca tinha sido. Toda aquela gente tinha sido transformada pelo mesmo evento. Pela jaula que quebrou Beatriz, mas que no processo quebrou as barreiras entre ricos e pobres, entre opressores e oprimidos, entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Quando Beatriz completou 70 anos, já tinham construído 500 casas. Já tinham ajudado milhares de famílias. Já tinham criado o modelo que outras cidades estavam copiando. A ex-empresária cruel tinha se tornado símbolo nacional de redenção. A história dela era ensinada em escolas, em igrejas, em universidades. Como exemplo de que transformação real é possível, ela recebia convites para palestrar no mundo inteiro, mas recusava a maioria porque não queria se afastar do trabalho. Não queria que a história virasse apenas história. Queria que continuasse sendo vida vivida todo dia, mas aceitou alguns convites estratégicos e sempre dizia a mesma coisa. Eu não sou heroína, não sou exemplo, sou apenas pecadora que recebeu graça imerecida. Fui monstro durante 30 anos, destruí centenas de vidas, causei sofrimento imensurável e nada do que eu faça agora apaga isso. Mas Deus me deu chance de fazer diferente, e eu escolho fazer diferente todo dia. Um tijolo de cada vez, uma família de cada vez, até o dia em que eu morrer. E quando eu morrer, espero que olhem para minha vida e vejam não os 30 anos de maldade, mas os 40 anos de redenção. Vejam não quem eu fui, mas quem eu me tornei pela graça de Deus. Foi numa tarde de domingo, logo após o culto, que Beatriz sentiu dor forte no peito. Era dor diferente das dores normais de idade e trabalho pesado. Era dor que apertava como mão fechada ao redor do coração. Ela tentou disfarçar, mas Rafael percebeu imediatamente. Senhora Beatriz, o que está acontecendo? Ela tentou responder, mas as pernas falharam. Ela caiu e a última coisa que viu antes de desmaiar foi o rosto preocupado de Rafael sobre ela. Acordou no hospital 3 dias depois. Estava em UTI cercada por máquinas que bipavam, medindo sinais vitais, e ao redor da cama estavam todos que ela amava. Rafael segurando uma mão, Laura segurando a outra, Clarice aos pés da cama,
Dona Glória rezando baixinho, Marcela, Teodoro, Antônio, Rodrigo, todos ali. O médico entrou e explicou com voz suave que tentava esconder a gravidade. Foi infarto severo. O coração está muito fraco. Fizemos o que pudemos, mas... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Beatriz entendeu quanto tempo, ela perguntou. Dias, talvez semanas. Sinto muito. O silêncio que caiu sobre o quarto era pesado, mas não era desesperado. Porque todos ali entendiam que morte não era fim, era passagem. Beatriz olhou ao redor para cada rosto, para cada pessoa que tinha sido parte da jornada. Não chorem, ela disse com voz fraca, mas firme. Não chorem porque minha vida foi boa. Foi difícil. Foi dolorosa às vezes, mas foi boa. Eu vivi 70 anos, mas só os últimos 20 foram vida de verdade. Os 50 primeiros eu estava morta por dentro. Então eu não estou perdendo 70 anos. Estou completando 20 anos maravilhosos. Rafael apertou a mão dela com força. A senhora não pode ir ainda. Ainda tem tanto trabalho para fazer, vocês vão continuar. Beatriz sorriu. Vocês não precisam de mim mais. A casa da redenção é de vocês agora. Continuem construindo, continuem amando. Continuem mostrando para o mundo que transformação é possível. E quando alguém perguntar como tudo começou, contem a história. Contem sobre o menino de 10 anos que orou por 8 meses. Contem sobre a jaula onde eu finalmente vi a verdade. Contem sobre o perdão que vocês deram sem eu merecer. Contem tudo. Porque a história não é sobre mim. É sobre Deus que transforma o impossível. Ela passou mais 3 dias no hospital. 3 dias recebendo visitas, 3 dias se despedindo de comunidade inteira que desfilava pelo quarto, apesar das regras rígidas da UTI. As enfermeiras tentaram impedir, mas desistiram quando viram que era inútil. Deixaram as pessoas entrarem uma de cada vez, e cada uma tinha algo para dizer. Seu Geraldo disse que a casa que ela construiu tinha sido o primeiro lugar onde ele dormiu em paz, depois de perder a original. Dona Francisca disse que nunca ia esquecer o dia em que Beatriz começou a trabalhar com elas na cozinha comunitária. Seu Baltazar disse que ela tinha provado que perna de pau dói menos que coração de pedra. Crianças traziam desenhos, adultos traziam lágrimas, todos traziam gratidão, e Beatriz recebia tudo com humildade de quem sabe que não merece, mas aceita. Porque graça é assim, imerecida, mas real. Na última noite, quando todos tinham ido embora, exceto Rafael, que se recusava a sair, ela pediu a Bíblia pequena dele, aquela mesma Bíblia surrada que ele carregava havia 20 anos. Abriu numa página aleatória e leu em voz alta. Mateus 25, verso 40. Sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Fechou o livro e olhou para Rafael. Obrigada, ela disse. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por orar quando parecia inútil. Obrigada por me mostrar Jesus. Eu não fiz nada, Rafael chorou, foi tudo. Deus foi. Beatriz concordou. Mas ele usou você. Usou suas mãos pequenas para me alcançar quando eu estava no fundo do poço. Usou sua fé para me dar esperança, então obrigada. Na manhã seguinte, com o sol nascendo e pintando o céu de rosa e laranja, com Rafael dormindo desconfortável na cadeira ao lado da cama, com as máquinas bipando o ritmo lento do coração que parava aos poucos, Beatriz fechou os olhos pela última vez neste mundo. Não havia medo no rosto dela. Não havia arrependimento, havia paz. Paz de quem tinha vivido intensamente os últimos 20 anos, paz de quem tinha consertado o que quebrou, paz de quem tinha amado e sido amada de verdade, paz de quem tinha encontrado Deus nos lugares mais improváveis, numa jaula, nas mãos de um menino catador de lixo, no perdão imerecido de pessoas que tinham todo motivo para odiar. Ela morreu como tinha renascido naquela jaula. Quebrada, mas não destruída. Humilde, mas não derrotada. Transformada completamente do que foi, o monitor emitiu som contínuo. Enfermeiras entraram correndo. Médicos tentaram reanimar, mas era inútil. O coração tinha dado o último batimento. Rafael acordou com o barulho, entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão ainda quente de Beatriz, e orou. Obrigado, Jesus, por salvar ela. Obrigado por responder minhas orações mesmo demorando. Obrigado por mostrar que nunca é tarde demais. Obrigado pela vida dela, pelas casas que ela construiu, pelas vidas que ela tocou, pelo exemplo que ela deixou. Recebe ela agora no teu reino.
Ela pagou as dívidas dela aqui, agora deixa ela descansar em paz. O funeral foi 3 dias depois, não em cemitério particular de luxo, onde a velha Beatriz teria sido enterrada, mas no cemitério público da Zona Leste, ao lado de gente simples, de gente pobre, de gente que ela tinha aprendido a amar. Milhares de pessoas compareceram. A favela inteira desceu o morro. As 107 famílias que receberam casas vieram de todos os cantos da cidade. Voluntários da Casa da Redenção. Pessoas que tinham sido tocadas pela história. O cortejo foi imenso. E enquanto carregavam o caixão simples de madeira sem luxo, cantavam hinos, não hinos tristes, mas hinos de vitória. Porque não estavam enterrando alguém que perdeu. Estavam enterrando alguém que venceu, alguém que tinha sido transformado completamente. Rafael fez o sermão, falou sobre fé persistente, sobre graça transformadora, sobre amor que redime, sobre Deus que nunca desiste de ninguém por pior que seja. E no fim disse algo que ficou gravado em todos que ouviram. A vida da Beatriz nos ensina que nossa história não é definida pelo começo, é definida pelo fim. Não importa quantos anos você viveu errado, importa que você escolhe viver certo a partir de agora. Ela viveu 50 anos como monstro, mas 20 anos como humana. E os 20 venceram os 50. Então, se você está ouvindo isso e acha que é tarde demais para mudar, olha para o exemplo dela e entende. Nunca é tarde. Deus te espera, Deus te quer. Deus pode te transformar completamente. Só precisa que você se entregue, que você aceite a graça, que você deixe o velho morrer para novo nascer. Quando baixaram o caixão, quando jogaram a terra por cima, quando colocaram a lápide simples com nome e datas e frase escolhida por ela mesma antes de morrer. Fui perdida, mas fui achada. Fui morta, mas fui ressuscitada. Graças a Deus e a um menino que nunca parou de orar. Quando tudo acabou e as pessoas começaram a ir embora, Rafael ficou. Ficou ali parado na frente da cova nova, olhando para a terra ainda solta. Laura veio ficar ao lado dele, depois Clarice, depois Dona Glória, depois Marcela, Teodoro, Antônio, Rodrigo. Todos ficaram em círculo ao redor da sepultura, não em luto, mas em celebração. Ela conseguiu. Rafael finalmente disse, quebrando o silêncio. Conseguiu se transformar completamente. Conseguiu pagar as dívidas. Conseguiu provar que Deus transforma. E agora, Laura perguntou. Agora a gente continua, Rafael respondeu. A Casa da Redenção não acaba porque ela morreu. A gente continua construindo casas, continua ajudando famílias, continua mostrando para o mundo que redenção é possível. Esse é o legado dela. Não as casas que ela construiu, mas o movimento que ela começou. A prova viva de que mesmo os piores podem ser redimidos se aceitarem a graça. Eles rezaram juntos, agradecendo pela vida de Beatriz, pedindo força para continuar o trabalho, e quando terminaram, caminharam juntos de volta para a favela, de volta para o trabalho, de volta para a vida que continuava. 10 anos depois da morte de Beatriz, a Casa da Redenção tinha construído 3.000 casas, tinha ajudado 15.000 famílias, tinha presença em 20 cidades brasileiras, tinha virado modelo internacional copiado em outros países. Rafael era pastor renomado, que viajava o mundo contando a história. Laura era médica, que dirigia hospital comunitário, que tratava milhares de pacientes pobres por ano. Clarice tinha se tornado autora. Escreveu livro contando toda a história da perspectiva dela. Livro que vendeu milhões e cujo lucro foi todo doado para a Casa da Redenção. Marcela era diretora executiva da organização. Gerenciava orçamento de milhões, coordenava centenas de voluntários, mas ainda morava em barracos simples, porque tinha aprendido que felicidade não vem de conforto. Teodoro, Antônio e Rodrigo eram mestres de obra que ensinavam jovens da favela a profissão digna, dando oportunidade que eles mesmos nunca tiveram. Dona Glória tinha morrido aos 90 anos dormindo em paz, mas antes tinha visto o milagre que profetizou. Tinha visto Beatriz transformada, tinha visto comunidade restaurada, tinha visto Deus trabalhando do jeito impossível que só Ele trabalha. E em cada casa construída, em cada família ajudada, em cada vida transformada, o legado de Beatriz continuava vivo. Não como empresária cruel que ela foi, mas como mulher redimida que ela se tornou, provando todo dia que nunca é tarde demais para mudar, que graça é mais forte que pecado, que amor vence ódio, que perdão liberta, que Deus transforma.
E se você está lendo essa história, se você chegou até aqui, talvez seja porque você também precisa ouvir que nunca é tarde, que não importa o que você fez, Deus pode transformar, que não importa quão fundo você caiu, ainda há esperança, que redenção não é apenas para alguns privilegiados, é para todos que aceitam, inclusive você. Então não desista. Continue orando como Rafael orou. Continue acreditando que milagre é possível. Continue amando mesmo quando dói. E um dia, quando sua história for contada, que ela seja história de transformação, de redenção, de amor que venceu, porque no fim é isso que importa. Não quanto dinheiro acumulamos, não quanto poder tivemos, mas quantas vidas tocamos, quanto amor demos, quanto de nós mesmos entregamos para fazer o mundo um pouco melhor. Esse é o verdadeiro sucesso. Essa é a verdadeira riqueza. E se você aprendeu algo com a história de Beatriz, se você foi tocado, transformado, inspirado, então compartilhe. Conte para outros, deixe seu comentário abaixo sobre o que essa história significou para você. Se inscreva nesse canal para ouvir mais histórias que transformam e, acima de tudo, viva sua própria história de redenção. Porque Deus está esperando para te transformar, está esperando para te usar, está esperando para mostrar que você também pode ser redimido. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você foi, nunca é tarde demais enquanto você tiver vida. Então comece hoje, comece agora, escolha diferente, ame mais, perdoe mais, seja mais e deixe Deus fazer o milagre que só Ele pode fazer. Transformar coração de pedra em coração de carne, transformar monstro em humano, transformar morte em vida. Fim da história.